segurança, escalabilidade e suporte 24/7. A nuvem da NIST é diferente. Viaje conectado com a NIST. ESM com internet ilimitada em mais de 150 países. O que você espera de um mundo conectado? ESM Você com ainda está internet preso a ilimitada planos em caros mais e de lentos. 150 países. Com a NIST Telecom, O que você espera tem de um mundo internet conectado? 5G ESM ultra você ainda está rápida, preso a ativação mais de imediata e 150. suporte de verdade. Intermediação de câmbio simplificada. Solicite, pague e receba com agilidade, sem burocracia. Sua empresa na nuvem com segurança, escalabilidade e suporte 24/7. A nuvem da NIST é diferente. Viaje conectado. O que você espera de um mundo conectado? Você ainda está preso a planos caros e lentos. Com a NIST Telecom, você tem internet 5G ultra rápida, ativação imediata e suporte de verdade. Intermediação de câmbio Você tem internet simplificada. 5G Pague e ativação receba com imediata agilidade, sem burocracia. intermediação Sua de empresa você na tem nuvem com internet escalabilidade, suporte 24/7. A nuvem da NIST é diferente. Viaje conectado. O que você espera de um mundo conectado? Você ainda está preso a planos caros e lentos. Com a NIST Telecom, você tem internet 5G. O que você espera de um mundo conectado? Você ainda está preso a planos caros e lentos. Com a NIST Telecom, você tem internet 5G ultra rápida, ativação imediata e suporte de verdade. Intermediação de câmbio simplificada. Solicite, pague e receba com agilidade, sem burocracia. Sua empresa na nuvem com segurança, escalabilidade e suporte 24/7. A nuvem da NIST é diferente. Viaje conectado com a NIST. ESM com internet limitada em mais de 150 países. O que você espera de um mundo conectado? Você ainda está preso a planos caros e lentos. Com a NIST Telecom, você tem internet 5G ultra rápida, ativação imediata e suporte de verdade. Intermediação de câmbio simplificada. Solicite, pague e receba com agilidade, sem burocracia. Sua empresa na nuvem com segurança, escalabilidade e suporte 24/7. A nuvem da NIST é diferente. Viaje conectado Sua com a empresa na NIST. nuvem com segurança, ESM com internet limitada em mais de 150 países. a nuvem O que da você NIST espera de um é mundo diferente. conectado? Você ainda está Sua preso a empresa planos caros e lentos. Com a NIST Telecom, você tem internet 5G ultra rápida, ativação imediata e suporte de verdade. Intermediação de câmbio simplificada. O que você espera de um mundo conectado? Você ainda está preso a Deus o céu e a terra. 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. 4. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã. 4. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã. 4. Viu Deus que a luz era boa, e estava debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. 8. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. 10. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. 11. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais e para estações, e para dias e anos. 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. 16. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. 17. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra. 18. Para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom.
19 foi a tarde e amanhã, o dia quarto. 20 disse Deus, produza as águas cada nuvem de seres viventes, e voem a nave acima da terra no firmamento do céu. 21 criou, pois, Deus os monstros marinhos, e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 22 Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. 23 E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. 4 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 24 E disse Deus, produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. 25 Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. 26 E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28 Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. 29 Disse-lhes mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servirão para mantimento. 30 E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. 31 E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Gênesis 2, 1 Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. 2 Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. 3 Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. 4 Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. 5 Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. 6 Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. 7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. 8 Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. 9 E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 5 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Dali saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 11 O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. 12 E o ouro dessa terra é bom, ali há o belo, e a pedra de berilo. 13 O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. 14 O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. 15 Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. 16 Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente. 17 Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 18 Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. 19 Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. 20 Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. 21 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. 22 E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem.
23 Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24 Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. 25 E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 3 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. 2 Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4 Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. 5 Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. 6 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. 7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que comeram folhas de figueiro vindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9 Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e perguntou-lhe: onde estás? 10 Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. 11 Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que não comesses? 12 Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore, e eu comi. 13 Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me, e eu comi. 14 Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. 15 Poder inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16 E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, engordarás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. 17 E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. 18 Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. 19 Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. 20 Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. 21 E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. 22 Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. 23 O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. 24 E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4:1 Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. 7 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 2 Tornou a dar à luz a um filho a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3 Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4 Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5 Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que ligou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? 7 Porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. 8 Falou Caim com o seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel, e o matou. 9 Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele:
Não sei, sou eu o guarda do meu irmão. Bem disse Deus, que fizeste. A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Onde agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue de teu irmão. 12 Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás da terra. 13 Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. 14 Eis que hoje me lanças da face da terra, também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e vagabundo na terra, e qualquer que me encontrar matar-me-á. 15 O Senhor, porém, lhe disse, portanto quem matar a Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. 16 Então saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. 17 Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu, e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, e lhe deu o nome do filho, Enoque. 18 A Enoque nasceu Idade, e Idade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. 19 Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. 20 Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. 21 O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. 8 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 22 A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naama. 23 Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um mancebo por me pisar. 24 Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. 25 Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26 A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. 2 Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. 3 Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. 4 E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 5 Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. 6 Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. 7 viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. 8 Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. 9 Enos viveu 90 anos, e gerou a Quenã. 10 viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. 11 Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. 12 Quenã viveu 70 anos, e gerou a Maalalel. 13 viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. 14 Todos os dias de Quenã foram 910 anos, e morreu. 15 Maalalel viveu 65 anos, e gerou a Jared. 16 viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. 17 Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. 18 Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. 19 viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. 20 Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. 21 Enoque viveu 65 anos, e gerou a Matusalém. 9 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 22 Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. 23 Todos os dias de Enoque foram 365 anos. 24 Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. 25 Matusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque. 26 viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. 27 Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. 28 Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. 29 A quem chamou Noé, dizendo,
este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. 30 Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. 31 Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. 32 E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6, sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, 2 viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3 Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. 4 Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. 5 Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. 6 Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. 7 E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. 8 Noé, porém, achou-os do Senhor. 9 Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. 10 Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 11 A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. 12 Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13 Então disse Deus a Noé, o fim de toda carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. 10 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos da arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. 15 Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. 16 Farás da arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Farás com andares, baixo, segundo e terceiro. 17 Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir, de debaixo do céu, toda a carne em que há espírito de vida, tudo o que há na terra expirará. 18 Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. 19 De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. 20 Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. 21 Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. 22 Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7, Depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. 2 De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. 3 Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. 4 Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. 5 E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. 6 Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. 7 Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. 8 Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves, e de todo réptil sobre a terra. 9 Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. 10 Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11 No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. 12 E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 13 Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. 11 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada.
14 de com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. 15 entrada para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne em que havia espírito de vida. 16 e os que entrada era macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. 17 veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. 18 prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. 19 as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 20 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. 21 pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. 22 tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. 23 assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil, e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. 24 e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 8. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado, que estavam com ele na arca, e Deus fez passar vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. 2 cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. 3 as águas se foram retirando de sobre a terra, no fim de 150 dias começaram a minguar. 4 no 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Ararat. 5 e as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. 6 ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. 7 soltou corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. 8 depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. 9 mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra, e Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. 10 esperou ainda outros 7 dias, e tornou a soltar a pomba fora da arca. 12 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 11 a circunflexo tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira, assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. 12 então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba, e esta não tornou mais a ele. 13 no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. 14 no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. 15 então falou Deus a Noé, dizendo: 16 sai da arca, tu, e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. 17 todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. 18 então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19 todo animal, todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. 20 edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. 21 sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. 22 Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. 2 Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. 3 Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. 4 A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. 5 Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei,
como também do homem, sim, da mão do irmão de cada que dê a vida do homem. 6. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. 7. Mas vós frutificai, e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. 8. Disse também Deus a Noé, e a seus filhos com ele. 13. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 9. Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. 11. Sim, estabeleço o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. 12. E disse Deus, este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. 14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, 15. Então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. 16. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. 17. Disse Deus a Noé ainda, esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. 18. Ora, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. 19. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. 21. Bebeu do vinho, e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. 22. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus 2 irmãos que estavam fora. 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. 24. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. 25. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. 26. Disse mais, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 28. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. 2. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meneque e Tiras. 14. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 3. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. 4. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. 6. Os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. 7. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá, e os filhos de Raamá são Seba e Dedã. 8. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. 9. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. 11. Desta mesma terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reomote-ir, Calá. 12. E Rezem entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. 13. Mizraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, 14. Patruzim, Casluim, donde saíram os filisteus, e Caftorim. 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et. 16. E ao Jebuseu, o Amorreu, o Girganeu. 17. O Eveu, o Arqueu, o Sineu. 18. O Armadeu, o Zemadeu e o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. 19. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gerar, até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, até Lada. 20. São esses os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. 21. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos.
22 Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arão. 23 Os filhos de Arão, Us, Ur, Geter e Mas. 24 Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. 25 A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. 26 Joctã gerou a Almodá, Selefe, Anarmavé, Gedá. 27 Adorão, Unal, Dicla. 28 Obal, Abimael, Seba. 29 Ofir, Avila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. 30 E foi a sua habitação desde Messa até Cefar, montanha do Oriente. 31 Esses são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. 32 Essas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, em suas nações, e delas foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Gênesis 11, 1 Toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. 15 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 2 E deslocando-se os homens para o Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. 3 Disseram uns aos outros, eia pois, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. 4 Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 5 Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6 E disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 7 Eia, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a língua do outro. 8 Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. 9 Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. 10 Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. 11 E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. 12 Arfaxade viveu 35 anos, e gerou a Selá. 13 Viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. 14 Selá viveu 30 anos, e gerou a Eber. 15 Viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. 16 Eber viveu 34 anos, e gerou a Peleg. 17 Viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. 18 Peleg viveu 30 anos, e gerou a Reu. 19 Viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. 20 Reu viveu 32 anos, e gerou a Serug. 21 Viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. 22 Serug viveu 30 anos, e gerou a Naor. 23 Viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. 24 Naor viveu 29 anos, e gerou a Tera. 16 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 25 Viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. 26 Tera viveu 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. 27 Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. 28 Arã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. 29 Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher do Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. 30 Sarai era estéril, não tinha filhos. 31 Tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. 32 Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Asdod, 1 O Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2 Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu, sê uma bênção. 3 Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4 Partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele.
Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Adã. 5 Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Adã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e à terra de Canaã chegaram. 6 Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. 7 Apareceu, porém, o Senhor a Abrão, e disse: Trema tua semente darei esta terra. Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. 8 Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. 9 Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. 10 Havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito, para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. 11 Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. 12 E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é mulher dele. E me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. 13 Dize: Peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. 17 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. 15 Até os príncipes de Faraó a viram e gabaram adiante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. 16 E ele tratou bem a Abrão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. 17 Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18 Então chamou Faraó a Abrão, e disse: Que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? 19 Porque disseste: E minha irmã? De maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. 20 E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediram a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis 13 Subiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. 2 Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. 3 As suas jornadas subiu do Negebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. 4 Até o lugar do altar, que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. 5 E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. 6 A terra não podia sustentá-los, para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. 7 Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló, e nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. 8 Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. 9 Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. 10 Então Ló levantou os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. 11 E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. 12 Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. 13 Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. 14 E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o oriente. 18 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para sempre. 16 E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. 17 Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. 18 Então mudou Abrão as suas tendas, e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebron, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 14 Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, Kedorlaomer,
rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, dois que estes fizeram guerra a Beda, rei de Sodoma, a Bidsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adma, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. 3 Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 4 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. 5 Por isso, ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zumim em Ão, aos Emim em Samek de Ataim, 6 e aos Odeus no seu monte Seir, até El Padã, que está junto ao deserto. 7 Depois voltaram e vieram a em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também dos amorreus, que habitavam em Anamon Tamar. 8 Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. 9 Contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elanar. 4 Reis contra 5. 10 O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. 11 Tomaram, então, todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento, e se foram. 12 Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. 13 Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, estes eram aliados de Abrão. 14 Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu-os em até Dan. 15 Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. 16 Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. 19 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 17 Depois que Abrão voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Samé, que é o vale do rei. 18 Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. 19 E abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. 20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. 21 Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas pessoas, e os bens toma-os para ti. 22 Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. 23 Jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. 24 Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Gênesis 15 Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. 2 Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. 3 Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4 Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. 5 Então o levou para fora, e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua descendência. 6 E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. 7 Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. 8 Ao que lhe perguntou Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? 9 Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. 10 Ele, pois, lhe trouxe todos estes animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas a naves não partiu. 11 E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. 12 Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. 13 Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
20 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. 15 Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. 16 A quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. 17 Quando o sol já estava posto, e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre aquelas metades. 18 Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: A circunflexo tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. 19 E o Queneu, o Querizeu, o Cadmoneu, 20 O Eteu, o Perizeu, os Refaíns, 21 O Amorreu, o Cananeu, o Girganeu e o Jebuseu. Gênesis 16 Nora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. 2 Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. 3 Assim Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. 4 E ele conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. 5 Então disse Sarai a Abraão: Sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim, pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. 6 Ao que disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. E Sarai maltratou-a, e ela fugiu de sua face. 7 Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. 8 Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, donde vieste, e para onde vais? Respondeu ela: Da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. 9 Disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. 10 Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. 11 Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. 12 Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. 21 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13 E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, El-Roi, pois disse: Não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? 14 Pelo que se chamou aquele poço Bilai-Roi, ele está entre Cádiz e Bered. 15 E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera de Agar. 16 Ora, tinha Abraão 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Gênesis 17 Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, e sê perfeito. 2 E firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. 3 Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, dizendo: 4 Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. 5 Não mais serás chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. 6 Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. 7 Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. 8 Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. 9 Disse mais Deus a Abraão: Ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. 10 Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vulgar para aquele que me ouve circuncidar-vos-eis a carne do prepúcio, e isto será por sinal de pacto entre mim e vós. 12 A circunflexo idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. 13 Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, assim estará o meu pacto na vossa carne como pacto perpétuo.
14 Mas o incircunciso, que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo. Violou 15 disse Deus a Abraão. Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. 16 Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela. 17 Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara, que tem 90 anos. 18 Depois disse Abraão a Deus, oxalá que viva Ismael diante de ti. 22 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 19 E Deus lhe respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. 20 E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e multiplicá-lo-ei grandissimamente. 12 Príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. 21 O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano vindouro. 22 Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. 23 Logo tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os da casa de Abraão, e lhes circuncidou a carne do prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. 24 Abraão tinha 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. 25 E Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. 26 No mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. 27 E todos os homens da sua casa, assim os nascidos em casa, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis 18 Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. 2 Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra. 13 E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. 4 Eia, traga-se um pouco d'água, e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. 5 E trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante. Porquanto por isso chegastes a ti o vosso servo. Responderam-lhe, faze assim como disseste. 6 Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. 7 Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. 8 Então tomou queijo fresco, e leite, e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore, enquanto comiam. 9 Perguntaram-lhe eles, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está ali na tenda. 10 E um deles lhe disse, certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. 23 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 11 Ora, Abraão e Sara eram já velhos, e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres. 12 Sara então riu-se consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. 13 Perguntou o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho. 14 Porventura, alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. 15 Então Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu, não é assim, porque te riste. 16 E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. 17 E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço. 18 Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. 19 Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. 20 Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito,
21 decidi agora, e vede se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. 22 Então os homens, virando os seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. 23 E chegando-se Abraão, disse, destruirás também o justo com o ímpio. 24 Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão. 25 Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. 26 Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. 27 Tornou-lhe Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. 26 Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5. Respondeu ele, não a destruirei, se eu achar ali 45. 29 Continuou Abraão ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali 40, mais uma vez assentiu, por causa dos 40 não o farei. 30 Disse Abraão, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, de novo assentiu, não o farei, se achar ali 30. 24 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 31 Tornou Abraão, eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, respondeu-lhe, por causa dos 20 não a destruirei. 32 Disse ainda Abraão, ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor, por causa dos 10 não a destruirei. 33 E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis 19 A circunflexo tarde chegada os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra. 2 E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles, não, antes da praça passaremos a noite. 3 Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que fora com ele e entrara em sua casa, e ele lhes deu banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. 4 Mas antes que se deitassem, cercara a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. 5 Chamando a Ló, perguntaram-lhe, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. 6 Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si. 7 E disse, meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. 8 Eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. 9 Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, esse indivíduo, como estrangeiro veio aqui habitar, e quer se arvorar em juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. 10 Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa, e fecharam a porta. 11 E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. 12 Então disseram os homens a Ló, tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar. 13 Porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14 Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. 25 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 E ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. 16 Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher, e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade.
17 quando os tinham tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. 18 respondeu-lhe Ló, assim não, meu senhor. 19 Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando-me a vida, mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanhe antes deste mal, e eu morra. 20 Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena, e viverá a minha alma. 21 Disse-lhe, quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. 22 Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. 23 Tinha saído o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24 Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. 25 E subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. 26 Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. 27 E Abraão levantou-se de madrugada, e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. 28 Contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. 29 Aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. 30 E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. 31 Então a primogênita disse à menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. 32 Vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. 33 Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 26 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 34 No dia seguinte disse a primogênita menor, eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe vinho a beber também esta noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. 35 Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite, levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36 Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. 37 A primogênita deu à luz a um filho, e chamou-lhe Moabe, este é o pai dos moabitas de hoje. 38 A menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami, este é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis 21 Partiu Abraão dali para a terra do Negebe, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. 2 E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. 3 Deus, porém, veio a Abimeleque, em sonhos, de noite, e disse-lhe, eis que estás para morrer por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. 4 Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Perguntou, pois, Senhor, matarás porventura também uma nação justa? 5 Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela mesma me disse, ele é meu irmão, na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. 6 Ao que Deus lhe respondeu em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. 7 Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. 8 Levantou-se Abimeleque de manhã cedo chamando a todos os seus servos, falou-lhes aos ouvidos todas estas palavras, e os homens temeram muito. 9 Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou, que é que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim ou sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. 10 Perguntou mais Abimeleque a Abraão, com que intenção fizeste isto? 11 Respondeu Abraão, porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, matar-me-ão por causa da minha mulher. 12 Além disso ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher.
13 Quando Deus me fez sair diante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela, esta é a graça que me farás. Em todo lugar aonde formos, dize de mim, ele é meu irmão. 27 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 14 Então tomou Abimeleque ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. 15 E disse-lhe Abimeleque, eis que a minha terra está diante de ti, habita onde bem te parecer. 16 E a Sara disse, eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, isso te seja por véu dos olhos a todos os que estão contigo, e perante todos estás reabilitada. 17 Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. 18 Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21 O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. 2 Sara concebeu, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. 3 Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. 4 E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. 5 Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 6 Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir, se rirá comigo. 7 E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto lhe deu um filho na sua velhice. 8 Cresceu o menino, e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. 9 Sara viu brincando o filho de Agar a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. 10 Pelo que disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. 11 Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. 12 Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos por causa de seu filho, por causa da tua serva, em tudo o que Sara te diz. Não pareça isso duro aos teus olhos por causa de seu filho, por causa da tua serva, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. 14 Então se levantou Abraão de manhã cedo tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. 15 E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. 16 E foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Assim sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. 28 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 17 Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. 18 Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19 E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. 20 Deus estava com o menino, que cresceu morando no deserto, tornou-se flecheiro. 21 Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. 22 Naquele mesmo tempo Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo o que fazes. 23 Agora pois, jura-me aqui por Deus que não te haverás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e à terra onde peregrinaste. 24 Respondeu Abraão, eu jurarei. 25 Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque, por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. 26 Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem fez isso, nem tu me fizeste saber, nem tampouco ouvi eu falar nisso, senão hoje. 27 Tomou, pois, Abraão ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, assim fizera entre si um pacto. 28 Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. 29 E perguntou Abimeleque a Abraão, que significa estas 7 cordeiras que puseste à parte? 30 Respondeu Abraão, estas 7 cordeiras receberás da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. 31 Pelo que chamou aquele lugar Berseba, porque ali os dois juraram. 32 Assim fizeram uma pacto em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus.
33 Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. 34 E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis 22, Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão. E este respondeu, eis-me aqui. 2 Prosseguiu Deus, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. 3 Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. 29 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 4 Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. 5 E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. 6 Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. 7 Então disse Isaque a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8 Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 iam caminhando juntos. 9 Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou, a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. 10 Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. 11 Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. 12 Então disse o anjo, não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. 13 Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14 Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. 15 Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, 16 E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho. 17 Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. 18 E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. 19 Então voltou Abraão aos seus moços levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. 20 Depois destas coisas anunciada a Abraão, dizendo, eis que também Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. 21 Uz o seu primogênito, e Bus seu irmão, e Quemuel, pai de Arão. 22 E Quened, Avo, Pildas, Gidlaf e Betuel. 23 E Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. 24 E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gaão, Taás e Maacá. Gênesis 23, 30 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 1 Os anos da vida de Sara foram 127. 2 E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. 3 Depois se levantou Abraão de diante do seu morto, e falou aos filhos de Et, dizendo, 4 Estrangeiro e peregrino sou eu entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. 5 Responderam-lhe os filhos de Et, 6 Ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus és tu entre nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. 7 Então se levantou Abraão inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. 8 Falou-lhes, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. 9 Para que ele me dê a cova de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. 10 Efron estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, o Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, 11 Não, meu senhor, ouve-me.
o campo te dou, também te dou a cova que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. 12 Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, 13 E falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo, se te agrada, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. 14 Respondeu Efron a Abraão, 15 Meu senhor, ouve-me, um terreno do valor de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulta, pois, o teu morto. 16 E Abraão ouviu a Efron, e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. 17 Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor, se confirmara 18 a Abraão em possessão à presença dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. 19 Depois sepultou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. 20 Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. 31 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada Gênesis 24 Hora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. 2 E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe a tua mão debaixo da minha coxa, 3 Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. 4 Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. 5 Perguntou-lhe o servo, se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei, então, tornar teu filho à terra donde saíste. 6 Respondeu-lhe Abraão, guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. 7 O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a circunflexo tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para meu filho. 8 Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não farás meu filho tornar para lá. 9 Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. 10 Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. 11 Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. 12 E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. 13 Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. 14 Fale, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. 15 Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. 16 A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. 17 Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse, deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. 18 Respondeu ela, bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. 32 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 19 E quando acabou de lhe dar de beber, disse, te darei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. 20 Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. 21 E o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada, ou não. 22 Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. 23 E perguntou, de quem és filha? Dizimou, peço-te, há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos. 24 Ela lhe respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. 25 Disse-lhe mais,
Temos palha e forragem bastante, e lugar para pousar. 26 Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor. 27 E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. 28 A donzela correu, e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe. 29 Ora, Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte. 30 Porquanto tinha visto o pendente, e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, e foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte. 31 E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois eu já preparei a casa, e lugar para os camelos. 32 Então veio o homem à casa, e desarreou os camelos, deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. 33 Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha exposto a minha incumbência. Respondeu-lhe Labão: Fala. 34 Então disse: Eu sou o servo de Abraão. 35 O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, o qual se tem engrandecido. Deu-lhe rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. 36 E Sara, a mulher do meu senhor, mesmo depois de velha deu um filho a meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. 37 Ora, o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. 38 E das, porém, à casa de meu pai, e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. 39 Então respondi ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher. 33 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 40 Ao que ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, e da minha parentela e da casa de meu pai tomarás mulher para meu filho. 41 Então serás livre do meu julgamento, quando chegares à minha parentela, e se não te derem, livre serás do meu julgamento. 42 E hoje cheguei à fonte, e disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se é que agora prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo. 43 Eis que estou junto à fonte, faze, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água do teu cântaro. 44 E ela me responder: Bebe tu, e também te darei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. 45 Ora, antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Dá-me de beber, peço-te. 46 E ela, com presteza, abaixou o seu cântaro do ombro, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos. 47 Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. 48 Inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito para tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. 49 Agora, pois, se vós haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, declarai-mo, e se não, também mo declarai, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. 50 Então responderam Labão e Betuel: Do Senhor procede este negócio, nós não podemos falar-te mal ou bem. 51 Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. 52 Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. 53 E tirou o servo joias de prata, e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. 54 Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: Deixai-me ir a meu senhor. 55 Disseram o irmão e a mãe da donzela: Fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. 56 Ele, porém, lhes respondeu: Não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. 57 Disseram-lhe: Chamaremos a donzela, e perguntaremos a ela mesma.
34 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada 58 Chamada, pois, a Rebeca, e lhe perguntaram, irás tu com este homem? Respondeu ela, irei. 59 Então despedida a Rebeca, sua irmã, e a sua ama e ao servo de Abraão e a seus homens. 60 E abençoada a Rebeca, e disseram-lhe, irmã nossa, se tu a mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência à porta de seus aborrecedores. 61 Assim Rebeca se levantou com as suas moças montando nos camelos, seguida o homem, e o servo, tomando a Rebeca, partiu. 62 Ora, Isaac tinha vindo do caminho de Bila-ai-Roi, pois habitava na terra do Negebe. 63 Saíra Isaac ao campo à tarde, para meditar, e levantando os olhos, viu, e eis que vinha camelos. 64 Rebeca também levantou os olhos vendo a Isaac, saltou do camelo. 65 E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo, é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. 66 Depois o servo contou a Isaac tudo o que fizera. 67 Isaac, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 25 Ora, Abraão tomou outra mulher, que se chamava Quetura. 2 Ela lhe deu à luz a Zimra, Joxã, Medã, Midian, Isaac e Suá. 3 Joxã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assudim, Letuzim e Leumim. 4 Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abida e Eldá. Todos estes foram filhos de Quetura. 5 Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaac. 6 No entanto aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas, ainda em vida, os separou de seu filho Isaac, enviando-os ao oriente, para a terra Odal. 7 Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. 8 E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. 9 Então Isaac e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão, e Sara, sua mulher. 11 Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto a Bila-ai-Roi. 12 Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. 35 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada 13 E estes são os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Kedar, Abdil, Mibsão, 14 Misma, Dumá, Massá, 15 Haddad, Tema, Getur, Nafis e Kedemá. 16 Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas tribos. 17 E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou morrendo, foi congregado ao seu povo. 18 Eles então habitaram desde Avila até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai em direção da Assíria. Assim Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. 19 E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. 20 E Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã, e irmã de Labão, arameu. 21 Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. 22 E os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. 23 Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas estranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. 24 Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. 25 Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. 26 Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. 27 Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. 28 Isaac amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. 29 Jacó havia feito um guisado,
Quando Esaú chegou do campo, muito cansado, 30 e disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. 31 respondeu Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32 Então replicou Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura? 33 Ao que disse Jacó: Jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. 34 Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantando-se, seguiu seu caminho. Assim o direito de primogenitura. Gênesis 26, 36 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2 E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. 3 Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, e aos que descenderem de ti, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. 4 E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. 5 Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. 6 Assim habitou Isaque em Gerar. 7 Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. 8 Horas depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. 9 Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, e minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. 10 Replicou Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. 11 E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. 12 Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o centuplo, e o Senhor o abençoou. 13 E engrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. 14 E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. 15 Ora, todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. 16 E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. 17 Então Isaque partiu dali acampando no vale de Gerar, lá habitou. 18 E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. 19 Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. 37 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 20 E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou ao poço Eneque, porque contenderam com ele. 21 Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. 22 E partiu ainda outro poço, por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. 23 Depois subiu dali a Beerseba. 24 E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. E façamos um pacto contigo. 29 Que não nos farás mal, assim como nós não te havemos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. 30 Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. 31 E levantaram-se de manhã cedo e juraram de parte a parte. Depois Isaque os despediu, e eles se despediram dele em paz. 32 Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: Temos achado água. 33 E ele chamou o poço Seba, por isso é o nome da cidade Beerseba até o dia de hoje.
34 Oda, 3 toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. 4 E faz-me guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe, antes que morra. 5 Oda, Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. 38 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 Disse então Rebeca a Jacó, seu filho, eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, 7 Traze-me caça, e faze-me guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. 8 Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz daquilo que eu te ordeno. 9 Vai ao rebanho, e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. 10 E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. 11 Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. 12 Porventura meu pai me apalpará e cederá seus olhos como enganador, assim trarei sobre mim uma maldição, e não uma bênção. 13 Respondeu-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim cai essa maldição, somente obedece à minha voz, e vai trazer-mos. 14 Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez guisado saboroso como seu pai gostava. 15 Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. 16 Com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. 17 E pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, na mão de Jacó, seu filho. 18 E veio Jacó a seu pai, e chamou, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? 19 Respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te, pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. 20 Perguntou Isaac a seu filho, como é que tão depressa a achaste, filho meu? Respondeu ele, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. 21 Então disse Isaac a Jacó, chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo, ou não. 22 Chegou-se Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. 23 E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú seu irmão, e abençoou-o. 24 No entanto perguntou, tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou, eu sou. 25 Disse-lhe então seu pai, traze-mo, e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó o trouxe, e ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. 26 Disse-lhe mais Isaac, seu pai, aproxima-te agora, e beija-me, meu filho. 39 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 27 E ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes o abençoou, e disse, eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de campo que o Senhor abençoou. 28 Que Deus te dê do orvalho do céu, e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. 29 Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. 30 Tão logo Isaac acabara de abençoar a Jacó, e este saíra da presença de seu pai, pois, é aquele que apanhou caça e matou-se. Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. 34 Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. 35 Respondeu Isaac, veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. 36 Disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou. Te dou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me te dou a bênção. E perguntou, não reservaste uma bênção para mim? 37 Respondeu Isaac a Esaú, eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? 38 Disse Esaú a seu pai, porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz, e chorou. 39 Respondeu-lhe Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu.
40 pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. 41 Esaú, pois, odiava a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. 42 Ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. 43 Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. 44 E demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. 40 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 45 Até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste, então mandarei trazer de vós ambos num só dia. 46 E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, para que viverei. Gênesis 28 Isaque, pois, chamou Jacó, e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. 2 Levanta-te, vai a Padã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. 3 Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venha nascer uma multidão de povos. Seu 4 E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. 5 Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. 6 Ora, viu Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã, para tomar de lá mulher para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. 7 E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã. 8 Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai. 9 Foi-se Esaú a Ismael, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. 10 Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã, onde lhe chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. 12 Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 13 Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. 14 E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. 15 Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. 16 Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. 41 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 17 E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. 18 Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça, e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima. 19 E chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. 20 Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir. 21 De modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus. 22 Então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 29 Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. 2 E olhando, viu ali um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele, pois desse poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. 3 Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. 4 Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: Somos de Harã. 5 Perguntou-lhes mais: Conheceis a Labão,
filho de Naor, responderam, conhecemos. 6 perguntou-lhes ainda, vai ele bem? Responderam, vai bem, e eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. 7 disse ele, eis que ainda vai outro dia, não é hora de se ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. 8 responderam, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e seja removida a pedra da boca do poço, assim é que damos de beber às ovelhas. 9 Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. 10 Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. 11 Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. 12 Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Raquel, pois foi correndo para anunciá-lo a seu pai. 13 Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. 14 Disse-lhe Labão, verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. 42 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 Depois perguntou Labão a Jacó, por seres meu irmão has de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? 16 Labão tinha 2 filhas. Fica comigo. 20 Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. 21 Então Jacó disse a Labão, dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. 22 Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, e fez um banquete. 23 A circunflexo tarde tomou a Leia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. 24 E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. 25 Quando amanheceu, eis que era Leia. Pelo que perguntou Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Porque, então, me enganaste. 26 Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, não se dá a menor antes da primogênita. 27 Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. 28 Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. 29 E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. 30 Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Leia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. 31 Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. 32 E Leia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu à minha aflição, agora me amará meu marido. 33 Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe chamou Simeão. 34 Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e disse, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto lhe chamou Levi. 35 De novo concebeu e deu à luz um filho, e disse, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de ter filhos. Gênesis 31 Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. 43 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 2 Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? 3 Respondeu ela, eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. 4 Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. 5 Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. 6 Então disse Raquel, jurou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. 7 E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz um segundo filho a Jacó. 8 Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e tenho vencido, e chamou-lhe Naftali. 9 Também Leia, vendo que cessara de ter filhos, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. 10 E Zilpa, serva de Leia, deu à luz um filho a Jacó. 11 Então disse Leia, afortunada, e chamou-lhe Gade.
12 depois Zilpa, serva de Leia, deu à luz um segundo filho a Jacó. 13 Então disse Leia, feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz, e chamou-lhe Aser. 14 Oda, saiu Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. 15 Ao que lhe respondeu Leia, é já pouco que me hayas tirado meu marido, queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. 16 Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, has de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. 17 E ouviu Deus a Leia, e ela concebeu e deu a Jacó um quinto filho. 18 Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido. E chamou ao filho Issacar. 19 Concebendo Leia outra vez, deu a Jacó um sexto filho. 20 E disse, Deus me deu um excelente dote, agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. 21 Depois disto deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. 22 Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. 23 De modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, tirou-me Deus o opróbrio. 24 E chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. 25 Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão, despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. 26 Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te No prestei. sistema judiciário criminal, crimes sexuais são considerados bastante idiotas. Na cidade de Nova York, os dedicados detetives que investigam esses crimes são membros do esquadrão conhecido como Unidade de Vítimas Especiais. Pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. 28 E disse mais, determina-me o teu salário, que te darei. 29 Ao que lhe respondeu Jacó, tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo. 30 Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? 31 Insistiu Labão, que te darei? Então respondeu Jacó, não me darás nada, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. 32 Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escudos entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. 33 De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e escudo entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. 34 Concordou Labão, dizendo, seja conforme a tua palavra. 35 E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escudos entre os cordeiros e os deu nas mãos de seus filhos. 36 E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. 37 Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. 38 E as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e concebera quando vinha beber. 39 Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. 40 Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escudos no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. 41 E todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. 42 Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. 43 E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Gênesis 31 Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. 45 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada
Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. 3 Disse o Senhor, então, a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. 4 Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho. 5 E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. 6 Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. 7 Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. 8 Assim, os salpicados serão o teu salário. Então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. 9 De modo que Deus tem te dado o gado de vosso pai, e mo tem dado a mim. Depois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. 11 Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. 12 Prosseguiu o anjo: levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. 13 Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. 14 Então lhe responderam Raquel e Leia: temos nós ainda para ti uma herança na casa de nosso pai. 15 Não somos tidas por ele como estrangeiras, pois nos vendeu, e consumiu todo o nosso preço. 16 Toda a riqueza que Deus te deu de nosso pai é nossa e de nossos filhos, portanto, faze tudo o que Deus te mandou. 17 Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. 18 E levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, à terra de Canaã. 19 Ora, tendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. 20 Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. 21 E fugiu com tudo o que era seu, levantando-se, passou o rio, e foi em direção à montanha de Gileade. 22 Ao terceiro dia foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. 46 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 23 Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. 24 Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. 25 Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha, armou também Labão com os seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. 26 Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? 27 Porque fizeste ocultamente, e me iludiste e não mo fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas. 28 Porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Ora, assim procedeste neciamente. 29 Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. 30 Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades da casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. 31 Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. 32 Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante de nossos irmãos descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. 33 Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou. Saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. 34 Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. 35 E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. 36 Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? 37 Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-o aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos.
38 estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. 39 Não te trouxe eu despedaçado, eu sofri o dano, da minha mão requerias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. 40 Assim andava eu, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. 41 Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes mudaste o meu salário. 47 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 42 Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. 43 Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu, e que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? 44 Agora pois vem, e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. 45 Então tomou Jacó uma pedra, e a erigiu como coluna. 46 E disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. 47 Labão lhe chamou Jegar Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeed. 48 Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeed. 49 E também Mispa, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. 50 Se afligirem as minhas filhas, e se tomarem outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. 51 Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. 52 Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. 53 O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, jure entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac. 54 Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, tendo comido, passaram a noite na montanha. 55 Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, partindo, voltou para o seu lugar. Gênesis 32 Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. 2 Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Mahanaim. 3 Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, o território de Edom. 4 Tendo-lhes ordenado: Deste modo falareis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e com ele fiquei até agora. 5 E tenho bois e jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar graça aos teus olhos. 6 Depois os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ter com teu irmão Esaú, em verdade, vem ele para encontrar-te, e 400 homens com ele. 48 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 7 Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, bem como os rebanhos, os bois e os camelos. 8 Pois dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. 9 Disse mais Jacó: O Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste: Volta para a tua terra, e para a tua parentela, e eu te farei bem. Pela multidão não se pode contar. 13 Passou ali aquela noite, e do que tinha tomou um presente para seu irmão Esaú: 14 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 15 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. 16 Então os entregou nas mãos dos seus servos, cada manada em separado, e disse a seus servos: Passai adiante de mim e ponde espaço entre manada e manada. 17 E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? 18 Então responderás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele vem também atrás de nos. 19 Ordenou igualmente ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás das manadas, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o achardes.
20 dizeis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia, aplacá-lo-ei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. 21 foi, pois, o presente adiante dele, ele, porém, arraial. 22 naquela mesma noite levantou-se tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. 23 tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. 24 Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. 25 Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. 26 Disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se me não abençoares. 27 Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. 28 Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. 49 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 29 Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem, porque perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. 30 Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. 31 E nascia o sol, quando ele passou de Peniel, e cocheava de uma pedra. 32 Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis 33 Levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia, e Raquel, e as 2 servas. 2 pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos. 3 Mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. 4 Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e eles choraram. 5 E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos, e perguntou, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. 6 Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. 7 Chegaram-se também Leia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram-se José e Raquel e se inclinaram. 8 Perguntou Esaú, que queres dizer com todo este bando que tenho encontrado? Respondeu Jacó, para achar graça aos olhos de meu senhor. 9 Mas Esaú disse, tenho bastante, meu irmão, seja pelo que tens. 10 Replicou-lhe Jacó, não, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. 11 Aceita, peço-te, o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, e ele o aceitou. 12 Então Esaú disse, ponhamo-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. 13 Respondeu-lhe Jacó, meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. 14 Passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os calmamente, conforme o passo do gado que está diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. 15 Ao que disse Esaú, permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Replicou Jacó, para que, basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. 16 Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. 50 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 17 Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez barracas para o seu gado, por isso o lugar se chama Sucote. 18 Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã, e armou a sua tenda diante da cidade. 19 E comprou a parte do campo, em que estendera a sua tenda, dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. 20 Então levantou ali um altar, e chamou-lhe o Eloé Israel. Gênesis 34 Dinah, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. 2 Viu a Siquém, filho de Amor do Eveu, príncipe da terra, tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a.
3 assim se apegou à sua alma a Diná, filha de Jacó, amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. 4 Então disse Siquém a Hamor seu pai, consegue-me esta donzela por mulher. 5 Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. 6 Hamor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. 7 Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que souberam do caso, e entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. 8 Então falou Hamor com eles, dizendo, a alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha, dai-lhe-a, peço-vos, por mulher. 9 Também aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. 10 Assim habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. 11 Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela, achei graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. 12 Exigi de mim o que quiserdes em dote e presentes, e darei o que me pedirdes, somente dai-me a donzela por mulher. 13 Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquém e a Hamor, seu pai, porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã. 14 E lhes disseram, não podemos fazer por isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. 15 Sob esta única condição consentiremos, seu filho. 19 Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai. 51 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 20 Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo, 21 Estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem a terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas. 22 Mas sob uma única condição é que consentiram aqueles homens em habitar conosco para nos tornarmos um só povo. Se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. 23 O seu gado, as suas aquisições, e todos os seus animais, não serão nossos. Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. 24 E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo varão, todos os que saíam pela porta da sua cidade. 25 Ao terceiro dia, quando os homens estavam dormidos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo varão. 26 Mataram também ao fio da espada a Hamor e a Siquém, seu filho, tirando Diná da casa de Siquém, saíram. 27 Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia contaminado a sua irmã. 28 Tomaram-lhes os rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia tanto na cidade como no campo. 29 E todos os seus bens, e todos os seus pequeninos, e as suas mulheres, levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. 30 Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com minha casa. 31 Ao que responderam, devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis 35 Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. 2 Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. 3 Levantemo-nos, e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. 4 Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos, que tinham nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas ovelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. 5 Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. 52 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que estava com ele. 7 Edificou ali um altar, e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão.
8 morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, ao qual se chamou Alon-Bacuti. 9 Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã, e o abençoou. 10 E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. 11 Disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. 12 A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei, também a tua descendência depois de ti a darei. 13 E Deus subiu dele, do lugar onde lhe falara. 14 Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação e deitou-lhe também azeite. 15 E Jacó chamou Betel ao lugar onde Deus lhe falara. 16 Depois partida de Betel, faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e custou-lhe o dar à luz. 17 Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. 18 Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao filho Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. 19 Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Betleém. 20 E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. 21 Então partiu Israel, e armou a sua tenda além de Migdal-Eder. 22 Quando Israel habitava naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó, 23 os filhos de Leia. Ruben o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. 24 os filhos de Raquel, José e Benjamim. 25 os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. 26 os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gad e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã. 27 Jacó veio a seu pai Isaque, amante, a Kiriat-Arba, esta é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. 28 Foram os dias de Isaque 180 anos. 29 Exalando o Espírito, morreu e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. 53 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Gênesis 36 Estas são as gerações de Esaú, este é Edom. 2 Esaú tomou dentre as filhas de Canaã suas mulheres, Ada, filha de Elon o Eteu, e Aholibama, filha de Ana, filha de Zibeão o Eveu. 13 Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. 4 Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Releu, e Aholibama teve a Jeus, Jalão e Codá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. 6 Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó. 7 Porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. 8 Portanto Esaú habitou no monte de Seir, Esaú é Edom. 9 Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, no monte de Seir. 10 Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Releu, filho de Basemate, mulher de Esaú. 11 E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Nefo, Gata e Kenaz. 12 Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. 13 Foram estes os filhos de Releu, Naate e Zedá, Sama e Miná. Foram esses os filhos de Basemate, mulher de Esaú. 14 Estes foram os filhos de Aholibama, filha de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Ela teve de Esaú Jeus, Jalão e Codá. 15 São estes os chefes dos filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Nefo, Kenaz. 16 Codá, Gata e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, esses são os filhos de Ada. 17 Estes são os filhos de Releu, filho de Esaú, os chefes Naate, Zedá, Sama e Miná. Esses são os chefes que nasceram a Releu na terra de Edom, esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. 18 Estes são os filhos de Aholibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Codá. Esses são os chefes que nasceram a Libama, filha de Ana, mulher de Esaú. 19 Esses são os filhos de Esaú, e esses seus príncipes, ele é Edom.
20 são estes os filhos de Seir, Odeu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, 21 de Non, Ener e Dinã. Esses são os chefes dos Odeus, filhos de Seir, na terra de Edom. 22 os filhos de Lotã foram, Odir e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. 23 estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onão. 24 estes são os filhos de Zibeão, Aias e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. 25 são estes os filhos de Ana, Gizon e Aolibama, filha de Ana. 54 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 26 são estes os filhos de Gizon, Engã, Esmã, Itra e Quedã. 27 estes são os filhos de Ener, Naama e Acã. 28 estes são os filhos de Dinã, Uzi e Arã. 29 estes são os chefes dos Odeus, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás. 30 Gizon, Ener e Dinã. Esses são os chefes dos Odeus que governaram a terra de Seir. 31 são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. 32 reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Diamá. 33 morreu Belá, e Jobabe, filho de Medá de Bosra, reinou em seu lugar. 34 morreu Jobabe, e Unão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. 35 morreu Unão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. 36 morreu Haddad, e Samela de Masreca reinou em seu lugar. 37 morreu Samela, e Saul de Reobote junto ao rio reinou em seu lugar. 38 morreu Saul, e Baalanã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. 39 morreu Baalanã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade era Pau, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred, filha de Minaabe. 40 estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo as suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getete, 41 Aolibama, Elá, Pinon, 42 Kenaz, Temã, Mibzar, 43 Magdiel e Lidão. Esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomeus. Gênesis 37. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. 2 Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Milpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. 3 Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. 4 Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. 5 José teve um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. 6 Pois ele lhes disse, ouvi, peço-vos, este sonho que tive. 7 Estávamos nós matando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. 8 Responderam-lhe seus irmãos, tu pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiava por causa dos seus sonhos e das suas palavras. 55 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 9 Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo, tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. 10 Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe, que sonho é esse que tiveste? Porventura videmos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti. 11 Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. 12 Foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai, em Siquém. 13 Disse, pois, Israel a José, não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. 14 Disse-lhe Israel, vai, vê se vão bem teus irmãos, e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José foi a Siquém. 15 E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe, que procuras? 16 Respondeu ele, estou procurando meus irmãos, dize-me, peço-te, onde apacenta eles o rebanho. 17 Disse o homem, foram-se daqui,
pois ouvi dizer, vamos adotar. José, pois, seguiu seus irmãos, e os achou em Dotã. De noite eles o viram de longe antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele, para o matarem, 19 dizendo uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. 20 pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos, uma besta fera o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. 21 Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. 22 Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isto para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. 23 Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores, que ele trazia. 24 E tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. 25 Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, vira uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, nos seus camelos trazia traga-canto, bálsamo e mirra, queria levar ao Egito. 26 Disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue. 27 Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram os seus irmãos. 28 Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. 29 Ora, Rubem voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. 56 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 30 Tornando a seus irmãos, disse, o menino não aparece, e eu, aonde irei? 31 Tomaram, então, a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. 32 Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe, achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho, ou não. 33 Ele a reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho. Uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. 34 Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. 35 E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, e disse, na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. 36 Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis 38 Nesse tempo Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Ida. 2 E viu Judá ali a filha de um cananeu, que se chamava Suá, tomou-a por mulher, e esteve com ela. 3 Ela concebeu e teve um filho, e o pai chamou-lhe Er. 4 Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. 5 Teve ainda mais um filho, e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quenibe, quando ela o teve. 6 Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher, por nome Tamar. 7 Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. 8 Então disse Judá a Onã, toma a mulher de teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. 9 Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. 10 E o que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. 11 Então disse Judá a Tamar sua nora, conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, porquanto disse ele, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. 12 Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate para ir ter com os tosquiadores das suas ovelhas, ele ira seu amigo, o adulamita. 13 E dera aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timnate para tosquiar as suas ovelhas. 57 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Então ela se despiu dos vestidos da sua nuvem e se cobriu com o véu, e assim envolvida, assentou-se à porta de Enaim que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem, e ela lhe não fora dada por mulher. 15 Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. 16 E dirigiu-se para ela no caminho, e disse, vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Perguntou-lhe ela,
que me darás, para estares comigo? 17 respondeu ele, eu te enviarei cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda, dar-me-ás penhor até que o envies? 18 então ele respondeu, que penhor é o que te darei? Disse ela, o teu selo com a corda, e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhe deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele. 19 e ela se levantou e se foi, tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. 20 Depois Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a encontrou. 21 Pelo que perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta que estava em Enaim junto ao caminho, e disseram, aqui não esteve prostituta alguma. 22 Voltou, pois, a Judá e disse, não a achei, e também os homens daquele lugar disseram, aqui não esteve prostituta alguma. 23 Então disse Judá, deixa-a ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo, eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste. 24 Passados quase 3 meses, disseram a Judá, Tamar, tua nora, se prostituiu e eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá, tirai-a para fora, e seja ela queimada. 25 Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro, do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Disse mais, reconhece, peço-te, de quem são estes, o selo com o cordão, e o cajado. 26 Reconheceu-os, pois, Judá, e disse, ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. 27 Sucedeu que, ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. 28 E dando ela à luz, pôs fora a mão, e a parteira tomou fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo, este saiu primeiro. 29 Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu, pelo que ela disse, como tens tu rompido? Portanto foi chamado Pérez. 30 Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encamado, e foi chamado Zedá. Gênesis 39 José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o havia levado para lá. 2 Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. 58 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13 Viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. 4 Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. 5 Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. 6 Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. 7 E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José, e lhe disse, deita-te comigo. 8 Mas ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. 9 Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal, e pecar contra Deus? 10 Entretanto, ela instava com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos, para se deitar com ela, ou estar com ela. 11 Mas sucedeu, certo dia, que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. 12 Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. 13 Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, 14 Chamou pelos homens de sua casa, e disse-lhes, vede, meu marido trouxe-nos hebreu para nos insultar, veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. 15 E ouviu-se para ela no caminho, e disse, vem, deixa-me deixou, aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. 16 Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou a casa. 17 Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, o servo hebreu, que nos trouxeste, veio a mim para me insultar. 18 Mas, levantando ele a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. 19 Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. 20 Então o senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere.
21 Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. 22 O qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. 59 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 23 E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Gênesis 41 Depois destas coisas o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. 2 Pelo que se indignou Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. 3 E mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. 4 E o capitão da guarda pô-los na casa de José, que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. 5 Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. 6 Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. 7 Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão os vossos semblantes tão tristes hoje? 8 Responderam-lhe, tivemos um sonho e ninguém aqui o interprete. Pelo que lhes disse José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. 9 Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, 10 E na vide 3 sarmentos, tendo a vide brotado, saíam as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. 11 O copo de Faraó estava na minha mão, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. 12 Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. 13 Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. 14 Mas lembra-te de mim, quando te for bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo e faz menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. 15 Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. 16 Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. 17 E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. 18 Então respondeu José, esta é a interpretação do sonho, os 3 cestos são 3 dias. 60 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 19 Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. 20 E aconteceu ao terceiro dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. 21 E restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. 22 Mas ao padeiro Mor enforcou, como José lhes havia interpretado. 23 O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41 Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. 2 E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. 3 Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. 4 E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. 5 Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. 6 Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. 7 E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. 8 Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhe os interpretasse. Estava no cárcere da casa de seu senhor, dizendo vossos semblantes tão tristes hoje. 8 Responderam-lhe, tivemos um sonho e ninguém aqui o interprete. Pelo que lhes disse José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos.
9 Então contou o tope do modo seu sonho a José, dizendo-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, bela a vide 3 sarmentos, tendo a vide brotado, saía as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. 11 O copo de Faraó estava na minha mão, tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. 12 Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. 13 Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. 14 Mas lembra-te de mim, quando te for bem, usa, peço-te, de compaixão para comigo e faz menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. 61 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 15 Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. 16 Quando o padeiro mor viu que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. 17 E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. 18 Então respondeu José, esta é a interpretação do sonho, os 3 cestos são 3 dias. 19 Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. 20 E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. 21 E restaurou o copeiro mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. 22 Mas ao padeiro mor enforcou, como José lhes havia interpretado. 23 O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41 Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo, 2 E eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. 3 Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. 4 E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. 5 Depois dormiu e tornou a sonhar, e eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Aquela fartura será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. 31 E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. 32 Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. 33 Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34 Faça isto Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35 E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. 36 Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37 Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. 62 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 38 Perguntou, pois, Faraó a seus servos, poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? 39 Depois disse Faraó a José, porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40 Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. 41 Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. 42 E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. 43 Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamava diante dele, ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. 44 Ainda disse Faraó a José, eu sou Faraó, sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. 45 Faraó chamou a José Nafate Paneã, e deu-lhe por mulher a Menate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. 46 Ora, José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito.
E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 47 durante os 7 anos de fartura a terra produziu mancheias. 48 E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. 49 Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. 50 Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Amenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51 E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. 52 Ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 53 Acabaram-se, então, os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. 54 E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém, em toda a terra do Egito havia pão. 55 Depois toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. 56 De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos, e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57 Também de todas as terras vinha ao Egito, para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 42 Hora, Jacó soube que havia trigo no Egito, e disse a seus filhos, porque estáis olhando uns para os outros. 2 Disse mais, tenho ouvido que há trigo no Egito, descei até lá, e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. 63 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 3 Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. 4 Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. 5 Assim entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. 6 José era o governador da terra, era ele quem vendia a todo o povo da terra, e vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. 7 José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles, falou-lhes asperamente e perguntou-lhes, donde vindes? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. 8 José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. 9 Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles, e disse-lhes, vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. 10 Responderam-lhe eles, não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. 11 Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. 12 Replicou-lhes, não, antes viestes para ver a nudez da terra. 13 Mas eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã, o mais novo está hoje com nosso pai, e outro já não existe. 14 Respondeu-lhe José, é assim como vos disse, sois espias. 15 Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. 16 Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, a fim de serem provadas as vossas palavras, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. 17 E meteu-os juntos na prisão por 3 dias. 18 Ao terceiro dia disse-lhes José, fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. 19 Se sois homens de retidão, que fique um dos irmãos preso na casa da vossa prisão, mas ide vós, levai trigo para a fome de vossas casas. 20 E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. 21 Então disseram uns aos outros, nós, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o quisemos atender, é por isso que vem sobre nós esta angústia. 22 Respondeu-lhes Rubem, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. 23 E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. 24 Nisto José se retirou deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou perante os seus olhos. 64 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada.
20 de 50 ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. 26 deles, pois, carregada o trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. 27 Quando um deles abriu o saco, para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. 28 E disse a seus irmãos, meu dinheiro foi-me devolvido, ele aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo, que é isto que Deus nos tem feito? 29 Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo, 30 homens, o Senhor da terra, falou-nos asperamente, e tratou-nos como espias da terra. 31 Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. 32 Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. 33 Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, levai trigo para a fome de vossas casas, e parti. 34 E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis a terra. 35 E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando ele e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, tiveram medo. 36 Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado, José já não existe, e não existe Simeão, e a vez de levar Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. 37 Mas Rubem falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer, entrega-o em minha mão, e tornarei a trazer. 38 Ele porém disse, não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza ao Seol. Gênesis 43 Ora, a fome era gravíssima na terra. 2 Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de alimento. 3 Mas respondeu-lhe Judá, expressamente nos advertiu o homem, dizendo, não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. 4 Se queres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento, mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse, não vereis a minha face, se vosso irmão não estiver convosco. 6 Perguntou Israel, por que me fizeste este mal, fazendo saber ao homem que tinhas ainda outro irmão? 65 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 7 Responderam eles, o homem perguntou particularmente por nós, e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe segundo o teor destas palavras. Podíamos acaso saber que ele diria, trazei vosso irmão? 8 Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. 9 Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não trouxer, e o não puser diante de ti, serei réu de crime para contigo para sempre. 10 E se não nos tivéssemos demorado, certamente já a segunda vez estaríamos de volta. 11 Então disse-lhes Israel seu pai, se é assim, fazei isto, tomai os melhores produtos da terra nas vossas vasilhas, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, traga canto e mirra, nozes de fístico e amêndoas. 12 Levai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que foi devolvido na boca dos vossos sacos, tornai a levá-lo em vossas mãos, bem pode ser que fosse engano. 13 Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem. 14 E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. 15 Tomaram, pois, os homens aquele presente, e dinheiro em dobro nas mãos, e a Benjamim, levantando-se desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. 16 Quando José viu Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva os homens à casa, mata eles, e apronta tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. 17 E o homem fez como José ordenara, e levou-os à casa de José.
De noite então os homens tiveram medo, por terem sido levados na casa de José, e diziam, por causa do dinheiro que da outra vez foi devolvido nos nossos sacos que somos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, tanto a nós como a nossos jumentos. 19 Por isso eles se chegaram ao despenseiro da casa de José, e falaram com ele à porta da casa. 20 E disseram, ai, Senhor meu, na verdade descemos dantes a comprar mantimento. 21 E quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. 22 Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro em nossos sacos. 66 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 23 Respondeu ele, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, e o Deus de vosso Pai, deu-vos um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro chegou-me às mãos, e trouxe-lhes fora Simeão. 24 Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e eles lavaram os pés, também deu forragem aos seus jumentos. 25 Então eles prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer. 26 Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardava junto de si, e inclinaram-se a ele até a terra. 27 Então ele lhes perguntou como estavam, e prosseguiu, vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem, ainda vive. 28 Responderam eles, o teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. 29 Levantando os olhos, José viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou, é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E disse, Deus seja benévolo para contigo, meu filho. 30 E José apressou-se, porque se lhe comoveram as entranhas por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, entrando na sua câmara, chorou ali. 31 Depois lavou o rosto, e saiu, e se conteve e disse, servi a comida. 32 Serviram-lhe, pois, a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porquanto é isso abominação aos egípcios. 33 Sentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. 34 Então ele lhes apresentou as porções que estavam diante dele, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam, e se regalaram com ele. Gênesis 44 Depois José deu ordem ao despenseiro de sua casa, dizendo, enche de mantimento os sacos dos homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. 2 E a minha taça de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Assim fez ele conforme a palavra que José havia dito. 3 Logo que veio a luz da manhã, foram despedidos os homens, eles com os seus jumentos. 4 Havendo eles saído da cidade, mas não se tendo distanciado muito, disse José ao seu despenseiro, levanta-te e segue os homens. Alcançando-os, dize-lhes, porque tornastes o mal pelo bem. 5 Não é esta a taça porque bebe meu senhor, e de que se serve para adivinhar. Fizestes mal no que fizestes. 6 Então ele, tendo-os alcançado, lhes falou essas mesmas palavras. 7 Responderam-lhe eles, porque fala meu senhor tais palavras. Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. 67 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 8 Eis que o dinheiro, que achamos nas bocas dos nossos sacos, tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro. 9 Aquele dos teus servos com quem a taça for encontrada, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. 10 Ao que disse ele, seja conforme as vossas palavras, aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, mas vós sereis inocentes. 11 Então eles se apressaram cada um a pôr em terra o seu saco, e cada um a abri-lo. 12 E o despenseiro buscou, começando pelo maior, e acabando pelo mais novo, e achou-se a taça no saco de Benjamim. 13 Então rasgaram os seus vestidos tendo cada um carregado o seu jumento, voltaram à cidade. 14 E veio Judá com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. 15 Logo lhes perguntou José, que ação é esta que praticastes? Não sabeis vós que um homem como eu pode, muito bem, adivinhar? 16 Respondeu Judá,
Que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. 17 disse José, longe esteja eu de fazer isto. O homem em cuja mão a taça foi achada, aquele será meu servo. Porém, quanto a vós, subi em paz para vosso pai. 18 Então Judá se chegou a ele, e disse, ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. 19 Meu Senhor perguntou a seus servos, dizendo, tendes vós pai, ou irmão? 20 E respondemos a meu Senhor, temos pai, já velho, e há filho da sua velhice, menino pequeno, o irmão deste é morto, e ele ficou o único de sua mãe, e seu pai o ama. 21 Então tu disseste a teus servos, trazei-mo, para que eu ponha os olhos sobre ele. 22 E quando respondemos a meu Senhor, o menino não pode deixar o seu pai, pois se ele deixasse o seu pai, este morreria. 23 Replicaste a teus servos, a menos que desça convosco vosso irmão mais novo, nunca mais vereis a minha face. 24 Então subimos a teu servo, meu pai, e lhe contamos as palavras de meu Senhor. 25 Depois disse nosso pai, tornai, comprai-nos pouco de mantimento. 26 E lhe respondemos, não podemos descer, mas, se nosso irmão menor for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem, se nosso irmão menor não estiver conosco. 27 Então nos disse teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. 68 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 28 Saiu de minha casa e eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto mais. 29 Se também me tirardes a este, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com tristeza ao Seol. 30 Agora, pois, se eu for ter com o teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. 31 Acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai com tristeza ao Seol. 32 Porque teu servo se deu como fiador pelo menino para com meu pai, dizendo, se eu não trouxer de volta, serei culpado, para com meu pai para sempre. 33 Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino como escravo de meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. 34 Porque, como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis 45 Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei a todos sair da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer a seus irmãos. 2 E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. 3 Disse, então, José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. 4 José disse mais a seus irmãos, chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. 5 Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haverdes vendido para cá, porque para preservar vida é que Deus me enviou adiante de vós. 6 Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. 7 Deus enviou-me adiante de vós, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por grande livramento. 8 Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. 9 Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim disse teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores. 10 Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, onde ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. 12 Eis que os vossos olhos, e os de meu irmão Benjamim, veem que é minha boca que vos fala. 69 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13 Fareis, pois, saberá meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressar-vos-eis a fazer descer meu pai para cá. 14 Então se lançou ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao pescoço dele.
15 de José beijou a todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Benefei nesta nova se fez ouvir na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José, o que agradou a Faraó e a seus servos. Benefete ordenou Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, de noite tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. 19 a ti, pois, é ordenado dizer-lhes, fazei isto, levai vós da terra do Egito carros para vossos meninos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai, e vinde. 20 e não vos pede coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. 21 assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, e deu-lhes também provisão para o caminho. 22 a todos eles deu, a cada mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, e 5 mudas de roupa. 23 e a seu pai enviou o seguinte, 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para seu pai, para o caminho. 24 assim despediu seus irmãos ao partirem eles, disse-lhes, não contendais pelo caminho. 25 então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. 26 e lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. 27 quando, porém, eles lhe contaram todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. 28 e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei o ver antes que morra. Gênesis 46, partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. 2 Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. Respondeu Jacó, eis-me aqui. 3 E Deus disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. 4 Eu descerei contigo para o Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. 70 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 5 Então Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. 6 Também tomaram o seu gado e os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. 7 Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. 8 São estes os nomes dos filhos de Israel, que vieram para o Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó. 9 E os filhos de Ruben, Anoque, Palu, Esrom e Carmi. 10 E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. 11 E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. 12 E os filhos de Judá, Onã, Selá, Peres e Zedá. Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Peres foram Esrom e Amur. 13 E os filhos de Issacar, Tola, Puva, e Obi e Sinron. 14 E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jalil. 15 Estes são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas eram 33. 16 E os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbon, Edi, Adodi e Adeli. 17 E os filhos de Amer, Imná, Isma, Isvi e Bedia, e Seda, a irmã deles. E os filhos de Bedia, Ebed e Malquiel. 18 Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Leia, e estes ela deu a Jacó, ao todo 16 almas. 19 Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. 20 E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Menate, filha de Potífera, sacerdote de On. 21 E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Geda, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. 22 Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. 23 E os filhos de Dan, Uzim. 24 E os filhos de Naftali, Jamil, Guni, Gemed e Silém. 25 Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu à sua filha Raquel, e estes deu ela a Jacó, ao todo 7 almas.
26 todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram todas 66 almas. 27 e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram para o Egito eram 70. 28 Ora, Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. 29 Então José aprontou o seu carro, e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e tendo-se-lhe apresentado, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. 71 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 30 E Israel disse a José: morreu agora, já que tenho visto o teu rosto, pois que ainda vives. 31 Depois disse José a seus irmãos, e à casa de seu pai: eu subirei e informarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram para mim. 32 Os homens são pastores, que se ocupam em apacentar gado, e trouxeram os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. 33 Quando, pois, Faraó vos chamar e vos perguntar, que ocupação é a vossa? 34 Respondereis: nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Isso direis para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Gênesis 47 Então veio José, e informou a Faraó, dizendo: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, e tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. 2 E tomou dentre seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. 3 Então perguntou Faraó a esses irmãos de José: que ocupação é a vossa? Responderam-lhe: nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. 4 Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te permitas que teus servos habitem na terra de Gósen. 5 Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, seis a terra do Egito está diante de ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens capazes, põe-os sobre os pastores do meu gado. 7 Também José introduziu a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. 8 Então perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? 9 Respondeu-lhe Jacó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. 10 E Jacó abençoou a Faraó, e saiu da sua presença. 11 José, pois, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, dando-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. 12 E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. 13 Ora, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. 14 Então José recolheu todo o dinheiro que se achou, a dinheiro nos falta. 16 Respondeu José: trazei o vosso gado, e vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. 17 Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca dos cavalos, e das ovelhas, e dos bois, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. 18 Findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas de gado já pertencem a meu senhor, e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. 19 Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente, para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. 20 Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um no seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. 21 Quanto ao povo, José fez-o passar às cidades, desde uma até a outra extremidade dos confins do Egito. 22 Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham rações de Faraó, e eles comiam as suas rações que Faraó lhes havia dado, por isso não venderam a sua terra. 23 Então disse José ao povo: hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra.
24 a dizer, porém, que no tempo as colheitas da 15ª parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. 25 Responderam eles, tu nos tens conservado a vida. Achemos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. 26 José, pois, estabeleceu isto por estatuto quanto ao solo do Egito, até o dia de hoje, que a Faraó coubesse o quinto a produção, somente a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. 27 Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, e frutificaram e multiplicaram-se muito. 28 E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. 29 Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José, seu filho, e disse-lhe, se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. 73 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 30 Mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José, farei conforme a tua palavra. 31 E Jacó disse, jura-me, e ele lhe jurou. Então Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48 Depois destas coisas dissera a José, eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. 2 Disse alguém a Jacó, eis que José, teu olho, vem ter contigo. E esforçando-se Israel, sentou-se sobre a cama. 13 Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. 4 E me disse, eis que te farei frutificar e te multiplicarei, tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. 5 Agora, pois, os teus 2 filhos, que nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. 6 Mas a prole que tiveres depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão eles chamados na sua herança. 7 Quando eu vinha de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho que vai dar a Efrata, isto é, Belém. 8 Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? 9 Respondeu José a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Continuou Israel, traze-mos aqui, e eu os abençoarei. 10 Os olhos de Israel, porém, se tinha escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. 11 E Israel disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. 12 Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. 13 E José tomou os 2, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. 14 Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora este o primogênito. 15 E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia. 74 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Beneceis o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes mancebos, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. 17 Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, levantou, pois, a mão de seu pai, para a transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. 18 E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a mão direita sobre a sua cabeça. 19 Mas seu pai, recusando, disse, eu sei, meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, ele também será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. 20 Assim os abençoou naquele dia, dizendo, por ti Israel abençoará e dirá, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés.
21 Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar para a terra de vossos pais. 22 E eu te dou um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Gênesis 49 Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. 2 Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. 3 Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, preeminente em dignidade e preeminente em poder. 4 Descomedido como a água, não reterás a preeminência, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Sim, ele subiu à minha cama. 5 Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. 6 No seu concílio não entres, ó minha alma. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória. Porque no seu furor matara homens, e na sua teima arretara bois. 7 Maldito o seu furor, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. 8 Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. 9 Judá é um leãozinho, subiste da presa, meu filho, ele se encurva e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? 10 O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. 11 Atando ele o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta, lava as suas roupas em vinho e a sua vestidura em sangue de uvas. 12 Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos de leite. 13 Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. 14 Issacar é jumento forte, deitado entre 2 fardos. 75 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 Viu ele que o descanso era bom, e que a terra era agradável. Sujeitou os seus ombros à carga e entregou-se ao serviço forçado de um escravo. 16 Julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. 17 Será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. 18 A tua salvação tenho esperado, ó Senhor. 19 Quanto a Gade, guerrilheiros o acometerão, mas ele, por sua vez, os acometerá. 20 De Aner, o seu pão será gordo, ele produzirá delícias reais. 21 Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. 22 José é um ramo frutífero junto a uma fonte, seus caminhos se estendem sobre o mundo. 23 Os flecheiros liberam amargura, e o flecharam e perseguiram. 24 Mas o seu arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. 25 Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. 26 As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos, as coisas desejadas dos eternos volteiros, seja elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. 27 Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. 28 Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. 29 Depois lhes deu ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu. 30 Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o respectivo campo, como propriedade de sepultura. 31 Ali sepultada a Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultada a Isaac e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. 32 O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. 33 Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, encolheu os seus pés da cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Gênesis 51 Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. 2 E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. 3 Cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias de embalsamação, e os egípcios o choraram 70 dias.
76 www.livroenopedico.com.br Bíblia Sagrada 4 passados, pois, os dias de seu choro, disse Joné à casa de Faraó, se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, que o meu pai me fez julgar, dizendo, eis que eu morro, em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir, peço-te, e sepultar meu pai, então voltarei. 6 Respondeu Faraó, sobe, e sepulta teu pai, como ele te fez julgar. 7 Subiu, pois, Joné para sepultar a seu pai, e com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, 8 como também toda a casa de Joné, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, os seus rebanhos e o seu gado. 9 E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. 10 Chegando ele na eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto, assim fez Joné por seu pai um grande pranto por 7 dias. 11 Os moradores da terra, os cananeus, vendo o pranto na eira de Atade, disseram, grande pranto é este dos egípcios, pelo que o lugar foi chamado Abel-Mizraim, o qual está além do Jordão. 12 Assim os filhos de Jacó lhe fizeram como ele lhes ordenara. 13 Pois o levaram para a terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, como propriedade de sepultura, a Efron, o Eteu, em frente de Manre. 14 Depois de haver sepultado seu pai, Joné voltou para o Egito, ele, seus irmãos, e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. 15 Vendo os irmãos de Joné que seu pai estava morto, disseram, porventura Joné nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. 16 Então mandaram dizer a Joné, teu pai, antes da sua morte, nos ordenou. 17 Assim direis a Joné, perdoa a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E Joné chorou quando eles lhe falavam. 18 Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis que nós somos teus servos. 19 Respondeu-lhes Joné, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? 20 Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. 21 Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou, e lhes falou ao coração. 22 Joné, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. 23 E viu Joné os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de Joné. 24 Depois disse Joné a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. 77 www.livroenopedico.com.br Bíblia Sagrada 25 E Joné fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. 26 Assim morreu Joné, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Êxodo 1 Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito, entraram com Jacó, cada um com a sua família. 2 Ruben, Simeão, Levi e Judá. 3 Issacar, Zebulon e Benjamim. 4 Dan e Naftali, Gad e Aser. 5 Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70. Joné, porém, já estava no Egito. 6 Morreu, pois, Joné, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. 7 Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. 8 Entre mentes se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a Joné. 9 Disse ele ao seu povo, eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nos. 10 Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós e se retire da terra. 11 Portanto puseram sobre eles feitores, para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés. 12 Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel.
13 Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. 14 Assim lhes amargurava a vida com pesados serviços em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, enfim com todo o seu serviço, em que os fazia servir com dureza. 15 Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá, 16 dizendo: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. 17 As parteiras, porém, temera a Deus e não fizera como o rei do Egito lhes ordenara, antes conservava os meninos com vida. 18 Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Porque tendes feito isto e guardado os meninos com vida? 19 Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. 20 Portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. 78 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 21 Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. 22 Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo 2, Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. 2 A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. 3 Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu de betume e pés. Pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. 4 E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe aconteceria. 5 A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. 6 E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele, e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. 7 Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? 8 Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. 9 Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino, e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. 10 Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. 11 Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. 12 Olhou para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. 13 Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: Porque feres a teu próximo? 14 Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. 15 E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó, e foi habitar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. 16 O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. 17 Então vieram os pastores, e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. 18 Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Como é que hoje voltastes tão cedo? 79 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 19 Responderam elas: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. 20 E ele perguntou às suas filhas: Onde está ele? Porque deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. 21 Então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora. 22 E ela deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino sou em terra estrangeira. 23 No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. 24 Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25 E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu.
Êxodo 3:1. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. 4. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. 5. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. Então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. 8. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Pedineu, do Eveu e do Jebuseu. 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. 10. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? 12. Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. 80. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? 14. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, é o Senhor me enviou a vós. 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. 17. E tenho dito, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Pedineu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. 18. E ouvirão a tua voz, e direis, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e digam-lhes, o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. 20. Portanto estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. 21. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais podeis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, assim despojareis os egípcios. Êxodo 4:1. Então respondeu Moisés, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. 2. Ao que lhe perguntou o Senhor, que é isso na tua mão? Disse Moisés, uma vara. 3. Ordenou-lhe o Senhor, lança-a no chão. Ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. 4. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão. 5. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. E quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. 7. Disse-lhe ainda, torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. 81. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 8. E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal.
9 e se ainda não credem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Bem, então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui antes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. 11 Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. 12 Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. 13 Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. 14 Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. 15 Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. 16 E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. 17 Tomarás, pois, na tua mão esta vara, com que has de fazer os sinais. 18 Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: Deixa-me, peço-te, voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. 19 Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. 20 Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento e tornou à terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na sua mão. 21 Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. 22 Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. 23 E eu te tenho dito: Deixa ir, meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. 24 Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e quis matá-lo. 25 Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: Com efeito, és para mim um esposo sanguinário. 26 O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. 27 Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi encontrando-o no monte de Deus, o beijou. 82 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 28 E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que lhe mandara. 29 Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. 30 E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. 31 E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se, e adoraram. Êxodo 5:1 Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. 2 Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. 3 Então eles ainda falaram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto, e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. 4 Respondeu-lhes de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, porque fazeis o povo cessar das suas obras? Ide às vossas cargas. 5 Disse mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. 6 Naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos senadores do povo e aos seus oficiais, dizendo: 7 Não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo, para fazer tijolos, vão eles mesmos, e colham palha para si. 8 Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. 9 Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas.
Devem então sair os senadores do povo e seus oficiais, e disseram ao povo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, onde ide vós mesmos, e tomai palha de onde puderdes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. 12 Então o povo se espalhou por toda parte do Egito a colher restolho em lugar de palha. 13 E os senadores os apertavam, dizendo, acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. 14 E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, postos sobre eles pelos senadores de Faraó, que reclamavam, porque não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes. 15 Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo, por que tratas assim a teus servos? 83 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 16 Palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo é que tem a culpa. 17 Mas ele respondeu, estais ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. 18 Portanto, ide, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, todavia, dareis a conta dos tijolos. 19 Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. 20 Ao saírem da presença de Faraó depararam com Moisés e Arão que vinham ao encontro deles. 21 E disseram-lhes, olhe o Senhor para vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. 22 Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? 23 Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Êxodo 6:1 Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir, sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. 2 Falou mais Deus a Moisés, e disse-lhe, eu sou Jeová. 3 Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová, não lhes fui conhecido. 4 Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. 5 Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. 6 Portanto dize aos filhos de Israel, eu sou Jeová, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. 7 Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. 8 Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. 9 Assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. 10 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, onde vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. 12 Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios. 84 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13 Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. 14 Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben o primogênito de Israel, Anoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben. 15 E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoad e Saul, filho de uma cananeia, estas são as famílias de Simeão. 16 E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. 17 Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. 18 Os filhos de Coate, Antão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. 19 Os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. 20 Ora, Antão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Antão foram 137 anos. 21 Os filhos de Izar, Corá, Nofeg e Zicri,
22 Os filhos de Uziel, Misael, Elnafa e Citri. 23 Adão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Azon, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 24 Os filhos de Codá, Assir, Elcana e Abiasaf, estas são as famílias dos Codaitas. 25 Eleazar, filho de Adão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estes são os chefes das casas, paternas dos levitas, segundo as suas famílias. 26 Estes são Adão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. 27 Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Adão. 28 No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, 29 Disse o Senhor a Moisés: eu sou Jeová, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. 30 Respondeu Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo 7 Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Adão, teu irmão, será o teu profeta. 2 Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Adão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. 3 Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. 85 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 4 Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. 5 E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. 6 Assim fizeram Moisés e Adão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. 7 Tinha Moisés 80 anos, e Adão 83, quando falaram a Faraó. 8 Falou, pois, o Senhor a Moisés e Adão. 9 Quando Faraó vos disser: apresentai da vossa parte algum milagre, dirá a Adão: toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, para que se torne em serpente. 10 Então Moisés e Adão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Adão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. 11 Faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. 12 Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Adão tragou as varas deles. 13 Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 14 Então disse o Senhor a Moisés: obstinou-se o coração de Faraó, ele recusa deixar ir o povo. 15 Vai ter com Faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, por-te-á na beira do rio para o encontrar, e tomarás a mão a vara que se tomou em serpente. 16 E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não o tens ouvido. 17 Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. 18 E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. 19 Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. 20 Fizeram Moisés e Adão como lhes ordenara o Senhor. Adão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. 21 De modo que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. 86 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 22 Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 23 Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. 24 Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio, para achar água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. 25 Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Êxodo 8 Então disse o Senhor a Moisés:
Vai a Faraó, e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 2 Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei contra todos os teus termos. 3 O rio produzirá também abundância, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. 4 Sim, as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. 5 Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com a vara sobre as torrentes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. 6 Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. 7 Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. 8 Chamou, pois, Faraó a Moisés e a Arão, e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. 9 Respondeu Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti, e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. 10 Disse Faraó, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. 11 As rãs, pois, se apartarão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, ficarão somente no rio. 12 Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha trazido sobre Faraó. 13 O Senhor, pois, fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, e nos campos. 14 E ajuntaram-as em montes, e a terra chegou mal. 15 Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. 16 Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. 87 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 17 E assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a vara, e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. 18 Também os magos fizeram assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. 19 Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. No entanto o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. 20 Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 21 Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, bem como a terra em que eles estiverem. 22 Mas naquele dia separarei a terra de Gósen em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. 23 Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este milagre. 24 O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de moscas na casa de Faraó e nas casas dos seus servos, e em toda parte do Egito a terra foi assolada pelos enxames de moscas. 25 Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse, ide, e oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. 26 Respondeu Moisés, não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando-nos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. 27 Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar. 28 Então disse Faraó, eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente não ireis muito longe, e orai por mim. 29 Respondeu Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. 30 Então saiu Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. 31 E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de moscas de Faraó, dos seus servos, e do seu povo, não ficou uma sequer.
32 Mas nem do seu faraó ainda está mesmo seu coração, e não deixou ir do povo. Êxodo 9:1 Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 88 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 2 Porque, se recusares deixá-los ir, e ainda os retiveres, tremeis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. 4 Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que pertence aos filhos de Israel. 5 E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. 6 Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. 7 E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou, e não deixou ir o povo. 8 Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. 9 E ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. 10 E eles tomaram cinza do forno, e apresentaram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e ela se tomou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. 11 Os magos não podiam manter-se diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos, e em todos os egípcios. 12 Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. 13 Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva. 14 Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. 15 Agora, por pouco, teria eu estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. 16 Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 17 Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir. 18 Eis que amanhã, por este tempo, se farei chover saraiva tão grave qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. 19 Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, cairá a saraiva, e morrerão. 20 Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. 21 Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. 89 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 22 Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. 23 E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. 24 Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. 25 E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. 26 Somente na terra de Gósen onde se achava os saraiva. 27 Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. 28 Orai ao Senhor, pois já basta estes trovões da parte de Deus e esta saraiva, eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais aqui. 29 Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. 30 Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. 31 Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. 32 Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos.
33 saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. 34 Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. 35 Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir dos filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Êxodo 10:1 Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração, e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles. 2 E para que contes aos teus filhos, e aos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. 3 Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. 4 Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos. 90 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 5 E eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda árvore que vos cresce no campo. 6 E encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E virou-se, e saiu da presença de Faraó. 7 Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? 8 Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor nosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? 9 Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. 10 Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. 11 Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. 12 Então disse o Senhor a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venha eles sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. 13 Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. 14 Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. 15 Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, nada verde ficou, nem de árvore nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. 16 Então Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor nosso Deus, e contra vós. 17 Agora, pois, perdoai-me, peço-vos somente esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor nosso Deus que tire de mim mais esta morte. 18 Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. 19 Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. 20 O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. 91 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 21 Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. 22 Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. 23 Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas habitações. 24 Então mandou Faraó chamar Moisés, e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. 25 Moisés, porém, disse: Tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. 26 E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará,
porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. 27 O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. 28 Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto morrerás. 29 Respondeu Moisés, disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Êxodo 11:1 Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó, e sobre o Egito, depois ele vos deixará ir daqui, deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. 2 Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. 13 O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. 4 Depois disse Moisés a Faraó, assim diz o Senhor, trema meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. 5 E todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. 6 Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem haverá jamais. 7 Mas contra os filhos de Israel nem mesmo um cão moverá a sua língua, nem contra homem nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. 8 Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu, e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó ardendo em ira. 9 Pois o Senhor dissera a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. 92 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 10 E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Êxodo 12:1 Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, 2 Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. 3 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. 4 Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. 5 O cordeiro, ou cabrito, será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. 6 E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel matará à tardinha. 7 Tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. 8 E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. 9 Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. 10 Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. 11 Assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. 12 Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor. 13 Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. 14 E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 15 Por 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. 16 E ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao 7º dia tereis uma santa convocação, neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer, somente isso poderá ser feito por vós. 93 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 17 Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo.
18 no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ânimos até 21 do mês à tarde. 19 por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. 20 Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ânimos. 21 Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. 22 Então tomareis um molho de hisopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. 23 Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. 24 Portanto guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. 25 Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. 26 E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? 27 Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. 28 E foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. 29 E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. 30 E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. 31 Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite, e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. 32 Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. 33 E os egípcios apertavam ao povo, e apressando-se por lançá-los da terra, porque diziam: estamos todos mortos. 94 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 34 Ao que o povo tomou a massa, antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas-lhe em seus vestidos, sobre os ombros. 35 Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e vestidos. 36 E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. 37 Assim viajaram os filhos de Israel de Ramessés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. 38 Também subiu com eles uma grande mistura de gente, em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. 39 E comeram os ânimos da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida. 40 horas, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. 41 E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. 42 Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das suas gerações. 43 Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. 44 Mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. 45 O forasteiro e o assalariado não comerão dela. 46 Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa nem lhe quebrareis osso algum. 47 Toda a congregação de Israel a observará. 48 Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões, então se chegará e a celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. 49 Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. 50 Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram.
51 e naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo 13:1 Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque meu é. 95 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 13 Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não se comerá pão levedado. 4 Hoje, no mês de Abib, vós saís. 5 Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá uma festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. 8 Naquele dia contarás a teu filho, dizendo: isto é por causa do que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito. 9 E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. 10 Portanto guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. 11 Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, 12 Separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, até mesmo todo primogênito dos teus animais, os machos serão do Senhor. 13 Mas todo primogênito de jumenta resgatarás com um cordeiro, se o não quiseres resgatar, quebrar-lhe-ás a cerviz, e todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. 14 E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. 15 Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, mas a todo primogênito de meus filhos eu resgato. 16 E isto será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. 17 Ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. 18 Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. 19 Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. 20 Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. 96 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 21 E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22 Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14:1 Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. 3 Então Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados da terra, o deserto os encerrou. 4 Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá, glorificar-me em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. 5 Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó, e dos seus servos, contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? 6 E Faraó aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. 7 Tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, e capitães sobre todos eles. 8 Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. 9 Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zephon.
Mas quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor, onde lhe disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto, porque nos fizeste isto, tirando-nos do Egito. Doze não é isto o que te dissemos no Egito, deixa-nos, que sirvamos aos egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. 13 Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. 14 O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. 15 Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16 E tu, levanta a tua vara, e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 97 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 17 Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e glorificar-me em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 18 E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. 19 Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, 20 colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvem e trevas, contudo aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. 21 Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. 22 E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. 23 E os egípcios os perseguiram, e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. 24 Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. 25 Embaraçou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 26 Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. 27 Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. 28 As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar, não ficou nem sequer um deles. 29 Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. 30 Assim o Senhor, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31 E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15 Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 2 O Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele se tem tornado a minha salvação, é ele o meu Deus, portanto o louvarei, é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. 3 O Senhor é homem de guerra, Jeová é o seu nome. 98 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 4 Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus escolhidos capitães foram submersos no mar vermelho. 5 Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. 6 A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, destroça o inimigo. 7 Na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os devora como restolho. 8 Ao sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. 9 O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, deles se satisfará o meu desejo, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. 10 Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em grandes águas.
onde quem entre os deuses é como tu, ó Senhor. A quem é como tu poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas. 12 estendeste a mão direita, e a terra os tragou. 13 Na tua beneficência guiaste o povo que temiste, na tua força o conduziste à tua santa habitação. 14 Os povos ouviram e estremeceram, todos apoderaram-se dos habitantes da Filístia. 15 Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. 16 Sobre eles caiu medo e pavor, pela grandeza do teu braço emudeceram como uma pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. 17 Tu os introduzirás, e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18 O Senhor reinará eterna e perpetuamente. 19 Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. 20 Então Midian, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris, e com danças. 21 E Midian lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. 22 Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. 23 E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. 24 E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? 99 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 25 Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. 26 Dizendo: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. 27 Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. Êxodo 16 Depois partiram de Elim, e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. 2 E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. 3 Pois os filhos de Israel lhes disseram: Quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. 4 Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. 5 Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. 6 Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: Tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito. 7 E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? 8 Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. 9 Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. 10 E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. 11 Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: 12 Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: É trema tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. 13 E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Sem www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada.
14 Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. 15 Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabia o que era. Então lhes disse Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Veneceis, isto é o que o Senhor ordenou. Colhei dele cada conforme o que pode comer, comer para cada cabeça, segundo o número de pessoas. Cada tomará para os que se acharem na sua tenda. 17 Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. 18 Quando, porém, o media com o gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, colhia cada tanto quanto podia comer. 19 Também disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. 20 Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. 21 Colhiam-no, pois, pela manhã, cada conforme o que podia comer, porque, vindo o calor do sol, se derretia. 22 Mas ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada pelo que todos os principais da congregação vieram, e contaram a Moisés. 23 E ele lhes disse, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes comer em água, comei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. 24 Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. 25 Então disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 26 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. 27 Mas aconteceu ao sétimo dia que saíram alguns do povo para o colher, e não o acharam. 28 Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29 Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no sétimo dia. 30 Assim repousou o povo no sétimo dia. 31 A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como semente de coentro, era branco, e tinha o sabor de bolos de mel. 32 E disse Moisés, isto é o que o Senhor ordenou, dele enchereis gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, eu vos tirei da terra do Egito. 101 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 33 Disse também Moisés a Arão, toma vaso, mete nele gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. 34 Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. 35 Os filhos de Israel comeram o maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. 36 gomer é a 10ª parte de uma efa. Êxodo 17 Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2 Então o povo contendeu com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, porque contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? 3 Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo, porque nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado. 4 Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse, que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. 5 Então disse o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, e leva contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai-te. 6 Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois fez Moisés à vista dos anciãos de Israel. 7 E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós, ou não? 8 Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. 9 Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe os homens, e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. 10 Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, e Moisés, Arão, e Hur subiram ao cume do outeiro.
onde acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 12 As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. 13 Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. 102 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 15 Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nisi. 16 E disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 18 Ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. 2 E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a enviara, 13 aos seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. 4 E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. 5 Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus. 6 E disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. 7 Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou, perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. 8 Depois Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todo o trabalho que lhes sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. 9 E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. 10 E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. 11 Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que se houvera arrogantemente contra o povo. 12 Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão, e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. 13 No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. 14 Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti desde a manhã até a tarde. 15 Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. 16 Quando eles têm alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. 3 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada. 17 O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes. 18 Certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais, tu só não o podes fazer. 19 Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus. 20 Ensinar-lhes os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. 21 Além disto procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. 22 E julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti traga toda causa grave, mas toda causa pequena eles mesmos a julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. 23 Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo irá em paz para o seu lugar. 24 E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. 25 E escolheu Moisés homens capazes dentre todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. 26 Estes, pois, julgaram o povo em todo o tempo, as causas graves eles as trouxeram a Moisés, mas toda causa pequena, julgaram a eles mesmos. 27 Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra.
Êxodo 19, no terceiro mês depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. 2 Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente do monte. 3 Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. 4 Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. 5 Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. 6 E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 7 Veio, pois, Moisés tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras, que o Senhor lhe tinha ordenado. 8 Ao que todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. 9 Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça, quando eu falar contigo, e também para que sempre te creia. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. 104 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 10 Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, lavem eles os seus vestidos, onde estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. 12 Também marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto. 13 Mão alguma tocará aquele que o fizer, mas ele será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar a buzina longamente, subirão eles até o pé do monte. 14 Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavara os seus vestidos. 15 E disse ele ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. 16 Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos, e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. 17 E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. 18 Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. 19 Crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. 20 Tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. 21 Então disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo, para não suceder que traspasse os limites até o Senhor, a fim de ver, e muitos deles pereçam. 22 Ora, santifiquem-se também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. 23 Respondeu Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca limites ao redor do monte, e santifica-o. 24 Ao que lhe disse o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem os limites para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. 25 Então Moisés desceu ao povo, e disse-lhes isso. Êxodo 21 Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: 2 Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3 Não terás outros deuses diante de mim. 4 Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 105 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 5 Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. 6 E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 7 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 8 Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 9 6 dias trabalharás, e farás todo o teu trabalho. 10 Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. 11 Porque em 6 dias fez o Senhor do céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, e o santificou. 12 Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13 Não matarás. 14 Não adulterarás. 15 Não furtarás. 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. 18 Ora, todo o povo presenciava os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte a fumegar, e o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se de longe. 19 E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. 20 Respondeu Moisés ao povo: Não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. 21 Assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. 22 Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que do céu eu vos falei. 23 Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, ou deuses de ouro, não os fareis para vós. 24 Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. 25 E se me fizeres um altar de pedras, não o construirás de pedras lavradas, pois se sobre ele levantares o teu budil, profaná-lo-ás. 106 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 26 Também não subirás ao meu altar por degraus, para que não seja ali exposta a tua nudez. Êxodo 21 Estes são os estatutos que lhes proporás. 2 Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo, de graça. 3 Se entrar sozinho sairá, se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher. 4 Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor e ele sairá sozinho. 5 Mas se esse servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair fogo. 6 Então seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. 7 Se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. 8 Se ela não agradar ao seu senhor, de modo que não se despose com ela, então ele permitirá que seja resgatada. Vendê-la a um povo estrangeiro, não o poderá fazer, visto ter usado de dolo para com ela. 9 Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito de filhas. 10 Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento daquela, nem o seu vestido, nem o seu direito conjugal. 11 E se não lhe cumprir estas 3 obrigações, ela sairá de graça, sem dar dinheiro. 12 Quem ferirá um homem, de modo que este morra, certamente será morto. 13 Se, porém, lhe não armar ciladas, mas Deus lhe o entregar nas mãos, então te designarei um lugar, para onde ele fugirá. 14 No entanto, se alguém se levantar deliberadamente contra seu próximo para o matar à traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. 15 Quem ferirá seu pai, ou a sua mãe, certamente será morto. 16 Quem furtar algum homem, e o vender, ou mesmo se este for achado na sua mão, certamente será morto. 17 Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. 18 Se 2 homens brigarem e um ferir ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama. 19 Se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo perdido e fará que ele seja completamente curado. 20 Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. 21 Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. 107 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada.
22 se alguns homens brigarem, e ferido uma mulher grávida, e for causa de que a morte, não resultando, porém, outro dano, este certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará segundo o arbítrio dos juízes. 23 Mas se resultar dano, então darás vida por vida. 24 Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 25 Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. 26 Se alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o cegar, deixá-lo ir fogo por causa do olho. 27 Da mesma sorte se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixá-lo ir fogo por causa do dente. 28 Se boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. 29 Mas se o boi antes era escorneador, e o seu dono, tendo sido disso advertido, não o guardou, o boi, matando homem ou mulher, será apedrejado, e também o seu dono será morto. 30 Se lhe for imposto resgate, então dará como redenção da sua vida tudo quanto lhe for imposto. 31 Quer tenha o boi escorneado a um filho, quer a uma filha, segundo este julgamento lhe será feito. 32 Se o boi escornear um servo, ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. 33 Se alguém descobrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento. 34 O dono da cova dará indenização, pagá-la em dinheiro ao dono do animal morto, mas este será seu. 35 Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então eles venderão o boi vivo e repartirão entre si o dinheiro da venda, e o morto também dividirão entre si. 36 Ou se for notório que aquele boi antes era escorneador, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo 22 Se alguém furtar um boi ou uma ovelha, e o matar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha 4 ovelhas. 2 Se o ladrão for achado a minar uma casa, e for ferido de modo que morra, o que o feriu não será réu de sangue. 3 Mas se o sol houver saído sobre o ladrão, o que o feriu será réu de sangue. O ladrão certamente dará indenização, se nada possuir, será então vendido por seu furto. 4 Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará ele o dobro. 108 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 5 Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e se soltar o seu animal e este pastar no campo de outrem, do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha fará restituição. 6 Se alastrar um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam destruídas as medas de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo certamente dará indenização. 7 Se alguém entregar ao seu próximo dinheiro, ou objetos, para guardar, e isso for furtado da casa desse homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. 8 Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. 9 Em todo caso de transgressão, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de vestidos, ou de qualquer coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. 10 Se alguém entre próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro qualquer animal, e este morrer, ou for aleijado, ou arrebatado, ninguém o vendo, 11 Então haverá o julgamento do Senhor entre ambos, para ver se o guardador não meteu a mão nos bens do seu próximo, e o dono aceitará o julgamento, e o outro não fará restituição. 12 Se, porém, o animal lhe tiver sido furtado, fará restituição ao seu dono. 13 Se tiver sido dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, não dará indenização pelo dilacerado. 14 Se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e este for danificado ou morrer, não estando presente o seu dono, certamente dará indenização. 15 Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel responderá por qualquer dano. 16 Se alguém seduzir uma virgem que não for desposada, e se deitar com ela, certamente pagará por ela o dote e a terá por mulher. 17 Se o pai dela inteiramente recusar dar-lhe-á, pagará ele em dinheiro o que for do dote das virgens. 18 Não permitirás que viva uma feiticeira. 19 Todo aquele que se deitar com animal, certamente será morto. 20 Quem sacrificar a qualquer Deus, a não ser tão somente ao Senhor,
será morto. 21 ao estrangeiro não maltratarás, nem o oprimirás, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. 22 a nenhuma viúva nem órfã afligireis. 23 se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. 24 E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. 109 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 25 Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, não lhe imporás juros. 26 Ainda que chegues a tomar empenho do vestido do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol. 27 Porque é a única cobertura que tem, é o vestido da sua pele, em que se deitaria ele. Quando pois clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. 28 Aos juízes não maldirás, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. 29 Não tardarás em trazer ofertas da tua ceifa e dos teus lagares. O primogênito de teus filhos me darás. 30 Assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, ao 8º dia matarás. 31 Ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne que por feras tenha sido despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo 23 Não levantarás falso boato, e não pactuarás com o ímpio, para seres testemunha injusta. 2 Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda darás testemunho, acompanhando a maioria, para perverteres a justiça. 3 Nem mesmo ao pobre favorecerás a sua demanda. 4 Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, sem falta lhe o reconduzirás. 5 Se vires deitado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, não passarás adiante, certamente o ajudarás a levantá-lo. 6 Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. 7 Guarda-te de acusares falsamente, e não matarás o inocente e justo, porque não justificarei o ímpio. 8 Também não aceitarás peita, porque a peita cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. 9 Outro sim, não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 10 6 anos semearás tua terra, e recolherás os seus frutos. 11 Mas no 7º ano a deixarás descansar e ficar em pousio, para que os pobres do teu povo possam comer, e do que estes deixarem coma os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 12 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. 13 Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem fareis menção, nunca se ouça da vossa boca o nome deles. 14 3 vezes no ano me celebrarás festa. 110 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 15 A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. 16 Também guardarás a festa da cega, a das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. 17 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. 18 Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. 19 As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não comerás o cabrito no leite de sua mãe. 20 Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho, e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. 21 Anda apercebido diante dele, e ouve a sua voz, não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. 22 Mas se, na verdade, ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. 23 Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os aniquilarei. 24 Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os derrubarás totalmente, e quebrarás de todo as suas colunas. 25 Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades.
20 de 6 da tua terra não haverá mulher que amode-te, nem estéril, o número dos teus dias completarei. 20 de 7 enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. 20 de 8 também enviarei na tua frente vespas, que expulsarão de diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. 20 de 9 não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. 30 pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. 31 e fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás de diante de ti. 32 não farás pacto algum com eles, nem com os seus deuses. 33 não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires os seus deuses, certamente isso te será um laço. Êxodo 24, 111 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Depois disse Deus a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. 2 Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. 3 Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado faremos. 4 Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, 5 E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos, de bois. 6 E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. 7 Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. 8 Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do pacto que o Senhor tem feito convosco no tocante a todas estas coisas. 9 Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que parecia como o próprio céu na sua pureza. 11 Deus, porém, não estendeu a sua mão contra os nobres dos filhos de Israel, eles viram a Deus, e comeram e beberam. 12 Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. 13 E levantando-se Moisés com Josué, seu servidor, subiu ao monte de Deus. 14 Tendo dito aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. 15 E tendo Moisés subido ao monte, a nuvem cobriu o monte. 16 Também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. 17 Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. 18 Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 25 Então disse o Senhor a Moisés: 2 Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. 3 E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, 4 estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras. 112 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 5 peles de carneiros tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, 6 azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, 7 pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 8 E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. 9 Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. 10 Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura.
onde lhe cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor, 12 lhe fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. 13 também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. 14 meterás os varais das argolas, aos lados da arca, para se levar por ele na arca. 15 os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. 16 e porás na arca o testemunho, que eu te darei. 17 igualmente farás um propiciatório, de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. 18 farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. 19 farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório farei os querubins nas 2 extremidades dele. 20 os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. 21 e porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. 22 e ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. 23 também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. 24 cobri-la-ás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. 25 também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. 26 também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. 27 junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. 28 farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. 113 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 29 também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas com que serão oferecidas as libações, de ouro puro os farás. 30 e sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. 31 também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. 32 e de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado, e 3 do outro. 33 em um braço haverá 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola, também no outro braço 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola, assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. 34 mas na haste central haverá 4 copos a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas, 35 e um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça, outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, assim será para os 6 braços que saem do candelabro. 36 os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste, o todo será de obra batida de ouro puro. 37 também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. 38 os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. 39 de um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. 40 atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Êxodo 26, no tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e de estofo azul, púrpura, e carmesim, com querubins as farás, obra de artífice. 2 o comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma a outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. 4 farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo, assim também farás a orla da primeira cortina do segundo grupo, 5 a saber, 50 laçadas na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão contrapostas uma à outra.
6 farás 50 colchetes de ouro, e prenderás com ele nas tortilhas, uma outra, assim o tabernáculo virá a ser um todo. 7 farás também tortilhas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 destas tortilhas farás. 8 o comprimento de cada tortilha será de 30 côvados, e a largura de cada tortilha de 4 côvados. As 11 tortilhas serão da mesma medida. 9 ajuntarás 5 tortilhas em um grupo, e as outras 6 tortilhas em outro grupo, e dobrarás a sexta tortilha na frente da tenda. 114 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 10 e farás 50 laçadas na orla da última tortilha do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira tortilha do segundo grupo. 11 farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás na tenda, para que venha a ser um todo. 12 e o resto que sobejar das tortilhas da tenda, a saber, a meia tortilha que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. 13 e o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das tortilhas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo, para cobri-lo. 14 farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinhos. 15 farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. 16 o comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1 côvado e meio. 17 duas colcheiras terá cada tábua, unidas uma a outra por travessas, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. 18 ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. 19 farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra, para as 2 colcheiras dela. 20 também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, farás 20 tábuas, 21 com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. 22 e para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. 23 farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. 24 por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima, assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. 25 haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. 26 farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 27 e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como 6 azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o ocidente. 28 o travessão central passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. 29 e cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, como lugares para os travessões, também os travessões cobrirás de ouro. 30 então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. 31 farás também um véu de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice, se fará. 115 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 32 e o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. 33 pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás para dentro do véu a arca do testemunho, este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. 34 porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. 35 colocarás a mesa fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo, e porás a mesa para o lado norte. 36 farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador. 37 e para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro, os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Êxodo 27 farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o comprimento, de 5 côvados a largura será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. 2 e farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. 3 farás também os cinzeiros, para recolher a sua cinza, e as pás, e as bacias, e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze.
4 farías também crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, 5 e a porás embaixo da borda em volta do altar, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. 6 farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. 7 os varais serão metidos nas argolas, e estarão de um e de outro lado do altar, quando for levado. 8 outro, de tábuas, o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. 9 farás também o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul o átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. 10 as suas colunas serão 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. 11 assim também ao longo do lado do norte haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e serão 20 as suas colunas e 20 as bases destas, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. 12 e na largura do átrio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. Serão 10 as suas colunas, e 10 as bases destas. 13 semelhantemente a largura do átrio do lado que dá para o nascente será de 50 côvados. 14 as cortinas para um lado da porta serão de 15 côvados. 3 serão as suas colunas, e 3 as bases destas. 116 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada. 15 e de 15 côvados serão as cortinas para o outro lado. As suas colunas serão 3, e 3 as bases destas. 16 também à porta do átrio haverá reposteiro de 20 côvados, de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4, e 4 as bases destas. 17 todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, porém as suas bases de bronze. 18 o comprimento do átrio será de 100 côvados, e a largura, por toda a extensão, de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, e as bases das colunas de bronze. 19 todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio, serão de bronze. 20 ordenarás aos filhos de Israel que te traga azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. 21 a tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo 28 Depois farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. 2 farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. 3 falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que faça as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que me administre o ofício sacerdotal. 4 Estas pois são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me administrarem o ofício sacerdotal. 5 E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. 6 E farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. 7 Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, para que seja unido. 8 E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. 9 E tomarás 2 pedras de berilo, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 10 6 dos seus nomes numa pedra, e os 6 nomes restantes na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. 11 Conforme a obra de lapidário, como a gravura de um selo, gravarás as 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, guarnecidas de engastes de ouro as farás. 117 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada. 12 E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel. Assim sobre um e outro ombro levará Arão diante do Senhor os seus nomes como memorial. 13 Farás também engastes de ouro, 14 E 2 cabeazinhas de ouro puro, como cordas as farás, de obra trançada, e aos engastes fixarás as cabeazinhas de obra trançada.
15 Fadás também no peitoral do juízo, obra de artífice, conforme a obra do éfode o Fadás, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido o Fadás. 16 quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. 17 e o encherás de pedras de engaste, em 4 fileiras. A primeira será de uma cornalina, um topázio e uma esmeralda. 18 a segunda fileira será de uma granada, uma safira e um ônix. 19 a terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. 20 e a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. 21 serão, pois, as pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão como a gravura de um selo, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. 22 também farás sobre o peitoral cadeiazinhas como cordas, obra de trança, de ouro puro. 23 igualmente sobre o peitoral farás 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas às 2 extremidades do peitoral. 24 então meterás as 2 cadeiazinhas de ouro, de obra trançada, as 2 argolas às extremidades do peitoral. 25 e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de obra trançada meterás nos 2 engastes, e as porás às ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. 26 farás outras 2 argolas de ouro, e as porás às 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao lado interior do éfode. 27 farás mais 2 argolas de ouro, e as porás às 2 ombreiras do éfode, para baixo, na parte dianteira, junto à costura, e acima do cinto de obra esmerada do éfode. 28 e ligada ao peitoral, pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, de modo que fique sobre o cinto de obra esmerada do éfode e não se separe o peitoral do éfode. 29 assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial diante do Senhor continuamente. 30 também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. 31 também farás o manto do éfode todo de azul. 118 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 32 no meio dele haverá uma abertura para a cabeça. Esta abertura terá um bedrum de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha, para que não se rompa. 33 e as suas abas, em todo o seu redor, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e campainhas de ouro, entremeadas com elas ao redor. 34 uma campainha de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro, e outra romã, haverá as abas do manto ao redor. 35 e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido ao entrar ele no lugar santo diante do Senhor e ao sair, para que ele não morra. 33 também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. 37 porás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem à frente da mitra estará. 38 e estará sobre a testa de Arão, e Arão levará a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel consagrarem em todas as suas santas ofertas, e estará continuamente na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. 39 também tecerás a túnica enxadrezada de linho fino, bem como de linho fino farás a mitra, e farás o cinto, obra de bordador. 40 também para os filhos de Arão farás túnicas, e far-lhes cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. 41 e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. 42 fazes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, estender-se-ão desde os lombos até as coxas. 43 e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Êxodo 29 isto é o que lhes farás para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, 2 de pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. 13 os porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. 4 então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação e os lavarás, com água.
5 depois tomará as vestes, e vestirá a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e lhe cingirá o éfode com o seu cinto de obra esmerada. 6 e pôr-lhe-á na mitra na cabeça, e sobre a mitra porá na coroa de santidade. 7 então tomará o óleo da unção derramando-lhe sobre a cabeça, o ungirás. 8 depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. 119 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 9 e os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras. Por estatuto perpétuo eles terão o sacerdócio, consagrarás, pois, a Arão e a seus filhos. 10 farás chegar o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, 11 e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. 12 depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás na base do altar. 13 também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que houver neles, e queimá-los sobre o altar. 14 mas a carne do novilho, o seu couro e o seu excremento queimarás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. 15 depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 16 e imolarás o carneiro tomando o seu sangue, o espargirás sobre o altar ao redor. 17 e partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. 18 assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, é cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. 19 depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. 20 e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e espargirás o sangue sobre o altar ao redor. 21 então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim ele será santificado e as suas vestes, também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. 22 depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que houver neles e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. 23 e uma fogaça de pão, um bolo de pão azeitado e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estará diante do Senhor. 24 e tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor. 25 depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor, é oferta queimada ao Senhor. 26 também tomarás o peito do carneiro de consagração, que é de Arão, e por oferta de movimento o moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. 120 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 27 e santificarás o peito da oferta de movimento e a coxa da oferta alçada, depois de movida e alçada, isto é, aquilo do carneiro de consagração que for de Arão e de seus filhos. 28 E isto será para Arão e para seus filhos a porção de direito, para sempre, da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, oferta alçada ao Senhor. 29 As vestes sagradas de Arão ficarão para seus filhos depois dele, para nelas serem ungidos e sagrados. 37 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da revelação para ministrar no lugar santo. 31 Também tomarás o carneiro de consagração e comerás a sua carne em lugar santo. 32 E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da revelação. 33 E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los, e para santificá-los, mas delas o estranho não comerá, porque são santas. 34 E se sobejar alguma coisa da carne da consagração, ou do pão, até pela manhã, o que sobejar queimarás no fogo, não se comerá, porque é santo. 35 Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado, por 7 dias os sagrarás. 36 Também cada dia oferecerás para expiação o novilho de sacrifício pelo pecado,
e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. 37 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar será santo. 38 Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de um ano cada dia continuamente. 39 Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. 40 Com um cordeiro a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. 41 E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais como com a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. 42 Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da revelação, perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. 43 E ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada pela minha glória. 44 Santificarei a tenda da revelação e o altar, também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. 45 Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. 46 E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 30, 121 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. 2 O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. 3 De ouro puro cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. 4 Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados as farás, e elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. 5 Farás também os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. 6 E porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. 7 E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. 8 Também quando acender as lâmpadas à tardinha, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. 9 Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramareis sobre ele ofertas de libação. 10 E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado, fará expiação sobre ele uma vez no ano pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. 11 Disse mais o Senhor a Moisés: 12 Quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os alistares, para que não haja entre eles praga alguma por ocasião do alistamento. 13 Dará cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, meio ciclo é a oferta ao Senhor. 14 Todo aquele que for alistado, de 20 anos para cima, dará a oferta do Senhor. 15 O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor, para fazer de expiação por vossas almas. 16 E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o designarás para o serviço da tenda da revelação, para que sirva de memorial a favor dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer de expiação por vossas almas. 17 Disse mais o Senhor a Moisés: 18 Farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze, para lavatório, e a porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água. 19 Com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. 20 Quando entrarem na tenda da revelação lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer oferta queimada ao Senhor. 21 Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua descendência pelas suas gerações. 122 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada.
22 disse mais o Senhor a Moisés. 23 também toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático 250 ciclos, 24 de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira no ninho. 25 de estufada um óleo sagrado para amunções, um perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado para amunções. 26 com ele ungirá na tenda da revelação, a arca do testemunho. 27 a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar de incenso. 28 a altar do holocausto com todos os seus utensílios, o altar de incenso. 29 assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. 30 também ungirá Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. 31 e falarás aos filhos de Israel, dizendo, este me será o óleo sagrado para amunções por todas as vossas gerações. 32 não se ungirá com ele carne de homem, nem fareis outro de semelhante composição, sagrado é, e para vós será sagrado. 33 o homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungirá um estranho, será extirpado do seu povo. 34 disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica, e gálbano, especiarias aromáticas com incenso puro, de cada uma delas tomarás peso igual. 35 e disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. 36 e uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da revelação onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. 37 ora, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo vos será para o Senhor. 38 o homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31, depois disse o Senhor a Moisés, 2 eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Idi, filho de Ur, da tribo de Judá, 13 o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, 4 para inventar obras artísticas, e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, 5 e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim para trabalhar em todo ofício. 123 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 e eis que eu tenho designado com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que te hei ordenado. 7 a saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda. 8 a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso. 9 o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. 10 as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. 11 o óleo da unção, e o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão conforme tudo o que te hei mandado. 12 disse mais o Senhor a Moisés. 13 falarás também aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. 14 portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós, aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do seu povo. 15 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. 16 guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como pacto perpétuo. 17 entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor do céu e a terra, e ao 7º dia descansou, e achou refrigério. 18 e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 32, mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e lhe disse, levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 2 E Arão lhes disse,
tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. 3 Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. 4 Ele os recebeu de suas mãos, e com um budil deu forma a ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. 5 E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. 124 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. 7 Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. 8 Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. 9 Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. 10 Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. 11 Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, e disse: Ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? 12 Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ardente ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 13 Lembra-te de Abraão, de Isaque, e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. 14 Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. 15 E virou-se Moisés, e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. 16 E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. 17 Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra no arraial. 18 Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. 19 Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas, e as despedaçou ao pé do monte. 20 Então tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, o espargiu sobre a água, e deu-o a beber aos filhos de Israel. 21 E perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? 22 Ao que respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu Senhor, tu conheces o povo, como ele é inclinado ao mal. 125 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 23 Pois eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 24 Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Assim moveram, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. 25 Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado, para escárnio entre os seus inimigos. 26 Pôs-se em pé à entrada do arraial, e disse: Quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. 27 Então ele lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. 28 E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. 29 Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, e contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. 30 No dia seguinte disse Moisés ao povo: Vós tendes cometido grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei expiação por vosso pecado. 31 Assim tornou Moisés ao Senhor, e disse: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. 32 Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro, que tens escrito.
33 Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. 34 Vai pois agora, conduze este povo para o lugar de que te hei dito, eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. 35 Feriu, pois, o Senhor ao povo, por ter feito o bezerro que Adão formara. Êxodo 33, disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: é trema tua descendência a darei. 2 E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 3 Para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. 4 E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. 5 Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz, se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei, portanto agora veste os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. 126 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 6 Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, desde o monte Horeb em diante. 7 Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. 8 Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. 9 E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. 10 Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. 11 E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. 12 E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. 13 Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. 14 Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. 15 Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. 16 Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? 17 Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. 18 Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres a tua glória. 19 Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. 20 E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. 21 Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui, sobre a penha, te porás. 22 E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. 23 Depois, quando eu te dar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Êxodo 34 127 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. 2 Prepara-te para amanhã, e pela manhã sobe ao monte Sinai, e apresenta-te a mim ali no cume do monte. 3 Mas ninguém suba contigo, nem apareça homem algum em todo o monte, nem mesmo se apacentem defronte dele ovelhas ou bois. 4 Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. 5 O Senhor desceu numa nuvem pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová.
6 Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, 7 Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. 8 Então Moisés se apressou a inclinar-se à terra, e adorou. 9 Dizendo: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. 10 Então disse o Senhor: Eis que eu faço um pacto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas quais nunca foram feitas em toda a terra, nem dentro de nação alguma. E todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. 11 Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. 12 Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que has de entrar, para que isso não seja por laço no meio de ti. 13 Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus aledins cortareis. 14 Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. 15 Para que não faças pacto com os habitantes da terra, a fim de que quando se prostituírem após os seus deuses, e sacrificarem aos seus deuses, tu não sejas convidado por eles, e não comas do seu sacrifício. 16 E não tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, para que quando suas filhas se prostituírem após os seus deuses, não façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. 17 Não farás para ti deuses de fundição. 128 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 18 A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque foi no mês de Abibe que saíste do Egito. 19 Tudo o que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, que abre a madre de vacas ou de ovelhas. 20 O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se não quiseres resgatá-lo, quebrar-lhe-ás a cerviz. Resgatarás todos os primogênitos de teus filhos, e ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. 21 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. 22 Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 23 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus do Israel. 24 Porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei as tuas fronteiras, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. 25 Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. 26 As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não comerás o cabrito no leite de sua mãe. 27 Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito pacto contigo e com Israel. 28 E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. 29 Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. 30 Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tivera medo de aproximar-se dele. 31 Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. 32 Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. 33 Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. 34 Mas, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. 35 Assim, pois, via os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. Êxodo 35, 129 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada.
Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que cumprisseis. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, sábado de descanso solene ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho será morto. 3 Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. 4 Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: 5 Tomai de entre vós uma oferta para o Senhor. Cada cujo coração é voluntariamente disposto a tragar por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e bronze, 6 Como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, 7 peles de carneiros tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeira de acácia, 8 azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, 9 pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 10 E venha todos os homens hábeis entre vós, e faça tudo o que o Senhor tem ordenado. 11 O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. 12 A arca e os seus varais, o propiciatório, e o véu e reposteiro. 13 A mesa e os seus varais, todos os seus utensílios, e os pães da proposição. 14 O candelabro para a luz, os seus utensílios, as suas lâmpadas, e o azeite para a luz. 15 O altar do incenso e os seus varais, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro da porta para a entrada do tabernáculo. 16 O altar do holocausto com o seu crivo de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios, a pia e a sua base. 17 As cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, o reposteiro para a porta do átrio. 18 As estacas do tabernáculo, as estacas do átrio, e as suas cordas. 19 As vestes finamente tecidas, para uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. 20 Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. 21 E veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o estimulava, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da revelação, e para todo o serviço dela, e para as vestes sagradas. 22 Vieram, tanto homens como mulheres, todos quantos eram bem dispostos de coração, trazendo broches, pendentes, anéis e braceletes, sendo todos estes joias de ouro. Assim veio todo aquele que queria fazer oferta de ouro ao Senhor. 23 E todo homem que possuía azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tintas de vermelho, ou peles de golfinhos, os trazia. 130 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 24 Todo aquele que tinha prata ou metal para oferecer, o trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para qualquer obra do serviço. 25 E todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos, e trazia o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. 26 E todas as mulheres hábeis que quisessem fiavam os pelos das cabras. 27 Os príncipes traziam pedras de berilo e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 28 E as especiarias e o azeite para a luz, para o óleo da unção e para o incenso aromático. 29 Trouxe uma oferta todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse por intermédio de Moisés. Assim trouxeram os filhos de Israel uma oferta voluntária ao Senhor. 30 Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome a Bezaleel, filho de Idi, filho de Ur, da tribo de Judá. 31 E o encheu do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. 32 Para inventar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze. 33 Em lavramento de pedras para engastar, em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em toda obra fina. 34 Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. 35 A estes encheu de sabedoria do coração para exercerem todo o ofício, seja de gravador, de desenhista, de bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino, de tecelão, enfim, dos que exercem qualquer ofício e dos que inventam obras artísticas. Êxodo 36 Assim trabalharão Bezaleel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo o ofício para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tem ordenado.
2 Então Moisés chamou a Benali e a Oliabe, e a todo homem hábil, em cujo coração Deus tinha posto sabedoria, isto é, a todo aquele cujo coração o moveu a se chegar à obra para fazê-la. 13 Receberam de Moisés toda a oferta alçada, que os filhos de Israel tinham para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. 4 Então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram, cada da obra que fazia. 5 E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. 131 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada 6 Pelo que Moisés deu ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. 7 Porque o material que tinha era bastante para toda a obra, e ainda sobrejava. 8 Assim todos os homens hábeis, dentre os que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins, obra de artífice. 9 O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram da mesma medida. 10 Ligaram 5 cortinas uma com outra, e as outras 5 da mesma maneira. 11 Fizeram laçadas de azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim, também fizeram a orla da primeira cortina do segundo grupo. 12 50 laçadas fizeram a orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra, do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma à outra. 13 Também fizeram 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniram as cortinas, uma com outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. 14 Fizeram também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas fizeram. 15 O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram da mesma medida. 16 Uniram 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 à parte. 17 Fizeram 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. 18 Fizeram também 50 colchetes de bronze, para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. 19 Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e por cima desta uma cobertura de peles de golfinhos. 20 Também fizeram, de madeira de acácia, as tábuas para o tabernáculo, as quais foram colocadas verticalmente. 21 O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de 1 côvado e meio. 22 Cada tábua tinha 2 colcheiras, unidas uma à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. 23 Assim, pois, fizeram as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. 24 E fizeram 40 bases de prata para se pôr debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colcheiras, e 2 debaixo de outra, para as 2 colcheiras dela. 25 Também para o segundo lado do tabernáculo, o que dá para o norte, fizeram 20 tábuas. 26 Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra. 132 www.livroenotedico.com.br Bíblia Sagrada 27 Para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, fizeram 6 tábuas. 28 E para os 2 cantos do tabernáculo no lado posterior, fizeram mais 2 tábuas. 29 Por baixo eram duplas, do mesmo modo se estendendo até a primeira argola, em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. 30 Assim havia 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. 31 Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, 32 E 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado posterior, o que dá para o ocidente. 33 Fizeram que o travessão do meio passasse ao meio das tábuas de uma extremidade até a outra. 34 E cobriram as tábuas de ouro, e de ouro fizeram as suas argolas como lugares para os travessões. Também os travessões cobriu de ouro. 35 Fizeram então o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice, o fizeram. 36 E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as cobriram de ouro, e seus colchetes fizeram de ouro, e fundiram-lhes 4 bases de prata.
37 Fineda também para a porta da tenda reposteiro de azul, púrpura, carmesim fino torcido, obra de bordador. 38 com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e de ouro cobriu os seus capitéis e as suas faixas, e as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo 37 fez também Benali a arca de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. 2 cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. 13 fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. 4 também fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. 5 e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. 6 fez também propiciatório de ouro puro, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. 7 fez também 2 querubins de ouro batidos fez as 2 extremidades do propiciatório. 8 querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins às 2 extremidades dele. 9 e os querubins estendiam as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. 133 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 10 fez também a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. 11 cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. 12 fez-lhe também ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição fez uma moldura de ouro. 13 fundiu-lhe também nos 4 cantos que estavam sobre os seus 4 pés. 14 junto da guarnição estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. 15 fez também estes varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. 16 de ouro puro fez os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, as suas tigelas e os seus cântaros, com que se haviam de oferecer as libações. 17 fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formavam com ele uma só peça. 18 dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. 19 em um braço havia 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola, igualmente no outro braço 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se fez com os 6 braços que saíam do candelabro. 20 mas na haste central havia 4 copos a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. 21 também havia um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça, e outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. 22 os seus cálices e os seus braços formavam uma só peça com a haste, o todo era uma obra batida de ouro puro. 23 também de ouro puro e fez as lâmpadas, em número de 7, com os seus espevitadores e os seus cinzeiros. 24 de um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. 25 de madeira de acácia fez o altar do incenso, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, as suas pontas formavam uma só peça com ele. 26 cobriu de ouro puro, tanto a face superior como as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. 27 fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais, para com eles se levar o altar. 28 e os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. 29 também fez o óleo sagrado da unção, e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. 134 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Êxodo 38 fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. 2 e fez-lhe pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com ele, e cobriu-o de bronze. 3 fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os graneiros, todos os seus utensílios fez de bronze.
4 fez também para o altar crivo de bronze em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando ele até o meio do altar. 5 e fundiu 4 guarda-bolas para as 4 extremidades do crivo de bronze, como lugares dos varais. 6 e fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de bronze. 7 e meteu os varais pela argola aos lados do altar, para com eles se levar o altar. Fez o outro, de tábuas. 8 fez também a pia de bronze com a sua base de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da revelação. 9 fez também o átrio. Para o lado meridional as cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. 10 as suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. 11 para o lado setentrional as cortinas eram de 100 côvados, as suas colunas eram 20, e 20 as suas bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. 12 para o lado ocidental as cortinas eram de 50 côvados, as suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata. 13 para o lado oriental eram as cortinas de 50 côvados. 14 as cortinas para um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas eram 13 e as suas bases 3. 15 do mesmo modo para o outro lado, de um e de outro lado da porta do átrio havia cortinas de 15 côvados, as suas colunas eram 13 e as suas bases 3. 16 todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. 17 as bases das colunas eram de bronze, os colchetes das colunas e as suas faixas eram de prata, o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. 18 o reposteiro da porta do átrio era de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados, e a altura, a largura, de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. 19 as suas colunas eram 4, e 4 as suas bases, todas de bronze. Os seus colchetes eram de prata, como também o revestimento dos capitéis, e as suas faixas. 20 de todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. 135 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 21 Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. 22 fez, pois, Bezaleel, filho de Idi, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. 23 e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista, e bordador em azul, púrpura, carmesim e linho fino. 24 todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 25 a prata dos arrolados da congregação montou em 100 talentos e 1775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 26 beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. 27 de ouro e 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. 28 mais 2.775 ciclos, fez colchetes para as colunas, e cobriu os seus capitéis e fez-lhes as faixas. 29 e o bronze da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. 30 dele fez as bases da porta da tenda da revelação, o altar de bronze, e o crivo de bronze para ele, todos os utensílios do altar. 31 as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo 39 fizeram também de azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no lugar santo, e fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. 2 assim se fez o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. 3 bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios, para entretecê-lo no azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, em obra de desenhista. 4 fizeram-lhe ombreiras que se uniam, assim pelos seus 2 cantos superiores foi ele unido. 5 e o cinto da obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés.
6 também preparada as pedras de medilo, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, 7 as quais puseram sobre as ombreiras do éfode para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. 8 fez-se também o peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. 136 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 9 quadrado e duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado F10 e engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira delas era de 1 sárdio, 1 topázio e uma esmeralda, 11 a segunda fileira era de uma granada, uma safira e um ônix, 12 a terceira fileira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista, 13 a quarta fileira era de uma crisólita, um berilo e um jaspe, eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. 14 estas pedras, pois, eram 12, segundo os nomes dos filhos de Israel, eram semelhantes a gravuras de selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. 15 também fizeram sobre o peitoral cadeias, semelhantes a cordas, obra de trança, de ouro puro. 16 fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. 17 e meteram as 2 cadeias de trança de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. 18 e as outras 2 pontas das 2 cadeias de trança meteram os 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. 19 fizeram outras 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. 20 fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. 21 e ligaram o peitoral, pelas suas argolas, as argolas do éfode por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. 22 fez-se também o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. 23 e a abertura do manto no meio dele, como a abertura de cota de malha. Esta abertura tinha um debrunhe em volta, para que não se rompesse. 24 as abas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. 25 fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas das abas do manto ao redor, entremeadas com as romãs. 26 uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas do manto ao redor, para uso no ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. 27 fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. 28 e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. 29 e o cinto de linho fino torcido, e de azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. 30 fizeram também, de ouro puro, a lâmina da coroa sagrada, e nela gravada uma inscrição como a gravura de um selo, Santo ao Senhor. 137 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 31 e a ela ataram um cordão azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. 32 Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da revelação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. 33 Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases. 34 E a cobertura de peles de carneiros tintas de vermelho, e a cobertura de peles de golfinhos, e o véu do reposteiro. 35 A arca do testemunho com os seus varais, e o propiciatório. 36 A mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição. 37 O candelabro puro com suas lâmpadas todas em ordem, com todos os seus utensílios, e o azeite para a luz. 38 Também o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático, e o reposteiro para a porta da tenda. 39 O altar de bronze e o seu crivo de bronze, os seus varais, e todos os seus utensílios, a pia e a sua base. 40 As cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da revelação.
41 As vestes finamente tecidas para uso no ministério no lugar santo, e as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes para seus filhos, para administrarem o sacerdócio. 42 Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43 Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram, então Moisés os abençoou. Êxodo 41 Depois disse o Senhor a Moisés: 2 No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação, 3 E porás nele a arca do testemunho, e resguardará na arca com o véu. 4 Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela, também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. 5 E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. 6 E porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da revelação. 7 E porás a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água. 8 Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro da porta do átrio. 138 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 9 Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás, a ele e a todos os seus móveis, e será santo. 10 Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. 11 Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. 12 E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. 13 E vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. 14 Também farás chegar seus filhos, e os vestirás de túnicas. 15 E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. 16 E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. 17 E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. 18 Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas e nestas meteu os seus travessões, levantou as suas colunas. 19 Estendeu a tenda por cima do tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenara. 20 Então tomou o testemunho e pô-lo na arca, ajustou a arca os varais, e pôs-lhe o propiciatório em cima. 21 Depois introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. 22 Pôs também a mesa na tenda da revelação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. 23 E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. 24 Pôs também na tenda da revelação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. 25 E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. 26 Pôs o altar de ouro na tenda da revelação diante do véu. 27 E sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. 28 Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo. 29 E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação, e sobre ele ofereceu o holocausto e a oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. 30 Depois, colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitou água para as abluções. 31 E junto dela Moisés, e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. 32 Quando entrava na tenda da revelação, e quando chegava ao altar, lavava-se, como o Senhor ordenara a Moisés. 139 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 33 Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. 34 Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35 De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. 36 Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguia os filhos de Israel, em todas as suas jornadas. 37 Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantasse.
38 Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Levítico 1:1 chamou o Senhor a Moisés da tenda da revelação, e disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacuno e das ovelhas. 3 Se a sua oferta for holocausto de gado vacuno, oferecerá ele um macho sem defeito, à porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. 4 Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele, para a sua expiação. 5 Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. 6 Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. 7 E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. 8 Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. 9 A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. 10 Se a sua oferta for holocausto de gado miúdo, seja das ovelhas, seja das cabras, oferecerá ele um macho sem defeito, 11 E o imolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue em redor sobre o altar. 12 Então o partirá nos seus pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. 13 A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. Holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. 140 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 14 Se a sua oferta ao Senhor for holocausto tirado de aves, então de rolas ou de pombinhos oferecerá a sua oferta. 15 E o sacerdote a trará ao altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. 16 E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. 17 E fendê-la junto às suas asas, mas não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Levítico 2:1 Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será de flor de farinha, deitará nela azeite, e sobre ela porá incenso. 2 E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, dos quais lhe tomará um punhado da flor de farinha e do azeite com todo o incenso, e o queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. 3 O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos, é coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. 4 Quando fizerdes oferta de cereais assada ao forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. 5 E se a tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. 6 Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é oferta de cereais. 7 E se a tua oferta for oferta de cereais comida na frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. 8 Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita destas coisas, e será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. 9 E o sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela, e o queimará sobre o altar, é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. 10 E o que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos, é coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. 11 Nenhuma oferta de cereais, que fizerdes ao Senhor, será preparada com fermento, porque não queimareis fermento algum nem mel algum como oferta queimada ao Senhor. 12 Como oferta de primícias oferecê-lo-eis ao Senhor, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. 13 Todas as suas ofertas de cereais temperarás com sal, não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu Deus, em todas as tuas ofertas oferecerás sal. 14 Se fizeres ao Senhor oferta de cereais de primícias, oferecerás, como oferta de cereais das tuas primícias, espigas tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes. 15 Sobre ela deitarás azeite, e lhe porás por cima incenso, é oferta de cereais.
Venecem o sacerdote queimará o memorial dela, isto é, parte do grão trilhado e parte do azeite com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. 141 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. Levítico 3:1 Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado vacuno, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. 2 Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará à porta da tenda da revelação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. 3 Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. 4 Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. 5 E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo, é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. 6 E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. 7 Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. 8 E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da revelação, e os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar em redor. 9 Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor, a gordura da oferta, a cauda gorda inteira, tirá-la junto ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. 11 E o sacerdote queimará isso sobre o altar, é o alimento da oferta queimada ao Senhor. 12 E se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. 13 E porá a mão sobre a cabeça, e a imolará diante da tenda da revelação, e os filhos de Arão espargirão o sangue da cabra sobre o altar em redor. 14 Depois oferecerá dela a sua oferta, isto é, uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. 15 Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. 16 E o sacerdote queimará isso sobre o altar, é o alimento da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura pertencerá ao Senhor. 17 Estatuto perpétuo, pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, será isto: nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Levítico 4:1 Disse mais o Senhor a Moisés: 2 Fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas. 3 Se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. 142 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 4 Trará o novilho à porta da tenda da revelação, perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. 5 Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da revelação. 6 Molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. 7 Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor, sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação. 8 E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. 9 Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. 10 Assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. 11 Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento. 12 Enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, aí se queimará. 13 Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados.
14. Quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da revelação. 15. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e imolar-se-á o novilho perante o Senhor. 16. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da revelação. 17. E o sacerdote molhará o dedo no sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. 18. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor, na tenda da revelação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. 19. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar. 20. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará a este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. 21. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da Assembleia. 22. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado. 23. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode, sem defeito. 143. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 24. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar em que se imola o holocausto, perante o Senhor, é oferta pelo pecado. 25. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto, então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. 26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e ele será perdoado. 27. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado. 28. Se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra, sem defeito, pelo pecado cometido. 29. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. 30. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. 31. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. 32. Ou, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, sem defeito a trará. 33. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. 34. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. 35. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Levítico 5. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu, ou o que soube, levará a sua iniquidade. 2. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. 3. Se alguém, sem se aperceber tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando o souber será culpado. 4. Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com os seus lábios fazer mal ou fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando o souber, culpado será numa destas coisas. 144. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 5. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. 6. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha, trará como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. 7. Mas, se as suas posses não bastarem para gado miúdo, então trará ao Senhor, como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado, 2 rolas, ou 2 pombinhos,
um como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto. 8 ilustrada ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para a oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. 9 E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que restar, daquele sangue espremer-se-á à base do altar, é oferta pelo pecado. 10 E do outro fará holocausto conforme a ordenança, assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. 11 Se, porém, as suas posses não bastarem para 2 rolas, ou 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. 12 E o trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como memorial da oferta, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, é oferta pelo pecado. 13 Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote, como a oferta de cereais. 14 Disse mais o Senhor a Moisés: 15 Se alguém cometer uma transgressão, e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, como a sua oferta pela culpa, um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. 16 Assim fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. 17 Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. 18 E como oferta pela culpa trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação, e o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem o saber, e ele será perdoado. 19 É oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Levítico 6:1 Disse ainda o Senhor a Moisés: 145 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 2 Se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com o seu próximo no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido a seu próximo, 3 Se achado perdido, e nisso se houver dolosamente e jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar. 4 Se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. 5 Ou qualquer coisa sobre que jurou falso, por inteiro o restituirá, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte, a quem pertence, e o dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. 6 E como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa trá-lo-á ao sacerdote. 7 E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado. 8 Disse mais o Senhor a Moisés: 9 Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. 10 E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. 11 Depois vestirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. 12 O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13 O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. 14 Esta é a lei da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. 15 O sacerdote tomará dela um punhado, isto é, da flor de farinha da oferta de cereais e do azeite da mesma, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, como o memorial da oferta. 16 E Arão e seus filhos comerão o restante dela, comê-lo-ão sem fermento em lugar santo, no átrio da tenda da revelação o comerão. 17 Levedado não se comerá.
como a sua porção das minhas ofertas queimadas lhe tenho dado, coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado, e como a oferta pela culpa. 18 Todo varão entre os filhos de Adão comerá dela, como a sua porção das ofertas queimadas do Senhor, estatuto perpétuo será para as vossas gerações, tudo o que as tocar será santo. 19 Disse mais o Senhor a Moisés, 146 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 20 Esta é a oferta de Adão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta de cereais, perpetuamente, a metade dela pela manhã, e a outra metade à tarde. 21 Numa assadeira se fará com azeite, bem embebida a trarás, em pedaços cozidos oferecerás a oferta de cereais por cheiro suave ao Senhor. 22 Também o sacerdote que, de entre seus filhos, for ungido em seu lugar, a oferecerá, por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. 23 Assim toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. 24 Disse mais o Senhor a Moisés. 25 Fala a Adão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. 26 O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. 27 Tudo o que tocar a carne da oferta será santo, e quando o sangue dela for espargido sobre qualquer roupa, lavarás em lugar santo a roupa sobre a qual ele tiver sido espargido. 28 Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado, e se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado, e lavado, na água. 29 Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, coisa santíssima é. 30 Contudo não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é trazida dentro da tenda da revelação, para fazer expiação no lugar santo, no fogo será queimada. Levítico 7:1 Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. 2 No lugar em que imola o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o sangue dela se espargirá sobre o altar em redor. 3 Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda gorda, e a gordura que cobre a fressura. 4 Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente com os rins, os tirará. 5 E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é uma oferta pela culpa. 6 Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, num lugar santo se comerá, coisa santíssima é. 7 Como é a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa, há uma só lei para elas, a saber, pertencerá ao sacerdote que com ela houver feito expiação. 8 Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do animal que tiver oferecido. 9 Igualmente toda oferta de cereais que se assar ao forno, como tudo o que se preparar na frigideira e na assadeira, pertencerá ao sacerdote que a oferecer. 147 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 10 Também toda oferta de cereais, seja ela amassada com azeite, ou seja seca, pertencerá a todos os filhos de Adão, tanto a um como a outro. 11 Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que se oferecerá ao Senhor. 12 Se alguém o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, e bolos amassados com azeite, de flor de farinha, bem embebidos. 13 Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graças. 14 E dele oferecerá de cada oferta por oferta alçada ao Senhor, o qual pertencerá ao sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. 15 Ora, a carne do sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graças se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até pela manhã. 16 Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, e no dia seguinte se comerá o que dele ficar. 17 Mas o que ainda ficar da carne do sacrifício até o terceiro dia será queimado no fogo. 18 Se alguma parte da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao terceiro dia, aquele sacrifício não será aceito, nem será imputado àquele que o tiver oferecido. Coisa abominável será, e quem dela comer levará a sua iniquidade. 19 A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada no fogo. Mas da outra carne,
qualquer que estiver limpo comerá dela. 20 Todavia, se alguma pessoa, estando imunda, comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. 21 Se alguma pessoa, tendo tocado alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. 22 Depois disse o Senhor a Moisés. 23 Fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. 24 Todavia pode-se usar a gordura do animal que morre por si mesmo, e a gordura do que é dilacerado por feras, para qualquer outro fim, mas de maneira alguma comereis dela. 25 Pois quem quer que comer da gordura do animal, do qual se oferecer oferta queimada ao Senhor, sim, a pessoa que dela comer será extirpada do seu povo. 26 E nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado, em qualquer das vossas habitações. 27 Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. 28 Disse mais o Senhor a Moisés. 29 Fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor trará ao Senhor a respectiva oblação da sua oferta pacífica. 148 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 30 Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas do Senhor, o peito com a gordura trará, para movê-lo por oferta de movimento perante o Senhor. 31 E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. 32 E dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, dareis a coxa direita ao sacerdote por oferta alçada. 33 Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue da oferta pacífica, e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. 34 Porque o peito movido e a coxa alçada tenho tomado dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, e os tenho dado a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, como sua porção, para sempre, da parte dos filhos de Israel. 35 Esta é a porção sagrada de Arão e a porção sagrada de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. 36 A qual o Senhor, no dia em que os ungiu, ordenou que se lhes desse da parte dos filhos de Israel, é a sua porção para sempre, pelas suas gerações. 37 Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações, e do sacrifício das ofertas pacíficas. 38 A qual o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que este estava ordenando aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto de Sinai. Levítico 8:1 Disse mais o Senhor a Moisés: 2 Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos. 3 E reúne a congregação toda à porta da tenda da revelação. 4 Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. 5 E disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. 6 Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. 7 E vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o éfode. 8 Colocou-lhe, então, o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. 9 E pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. 10 Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e os santificou. 11 E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-los. 12 Em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o, para santificá-lo. 149 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13 Depois Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e os vestiu de túnicas, e os cingiu com cintos, e lhes atou tiaras, como o Senhor lhe ordenara. 14 Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. 15 Depois de imolar o novilho, Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar,
Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação por ele. Benecei então tomou toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Benecete mas o novilho com o seu couro, com a sua carne e com o seu excremento, queimou-o com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. 18 Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. 19 Havendo imolado o carneiro, Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. 20 Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. 21 Mas a fressura e as pernas lavou com água. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara. 22 Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. 23 E tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste e o pôs sobre No a sistema ponta da judiciário orelha direita criminal, de Arão, crimes sobre o sexuais são polegar da sua considerados mão bastante direita, e hediondos. sobre o polegar Na do cidade seu pé direito. 24 Moisés fez chegar também os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e espargiu o sangue sobre o altar em redor. 25 E tomou a gordura, e a cauda gorda, e toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e a coxa direita. 26 Também do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. 27 E pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. 28 Então Moisés os tomou das mãos deles, e os queimou sobre o altar em cima do holocausto, os quais era uma consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. 29 Em seguida tomou Moisés o peito, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Era a parte do carneiro da consagração que tocava a Moisés, como o Senhor lhe ordenara. 30 Tomou Moisés também do óleo da unção, e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de 150 www.livroesotérico.com.br. Bíblia Sagrada. Seus filhos com ele, e assim santificou tanto a Arão e suas vestes, como a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. 31 E disse Moisés a Arão e seus filhos: Comei a carne à porta da tenda da revelação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. 32 Mas o que restar da carne e do pão, queimá-lo-eis ao fogo. 33 Durante 7 dias não saireis da porta da tenda da revelação, até que se cumpra os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. 34 Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se proceda, para fazer expiação por vós. 35 Permanecereis, pois, à porta da tenda da revelação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. 36 E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Levítico 9 hora, ao dia 8º, Moisés chamou a Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel, 2 E disse a Arão: Toma um bezerro tempo para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. 13 E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Tomai um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito, como holocausto. 4 Também um boi e um carneiro para ofertas pacíficas, para sacrificar perante o Senhor e oferta de cereais, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. 5 Então trouxeram até a entrada da tenda da revelação o que Moisés ordenara, e chegou-se toda a congregação, e ficou de pé diante do Senhor. 6 E disse Moisés: Esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. 7 Depois disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar, e apresenta a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Também apresenta a oferta do povo, e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. 8 Arão, pois, chegou-se ao altar, e imolou o bezerro que era a sua própria oferta pelo pecado. 9 Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e derramou o sangue à base do altar,
Vesma na gordura, e os rins, e o redenho do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou-os sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Onde lhe queimou ao fogo fora do arraial a carne e o couro. 12 Depois imolou o holocausto, e os filhos de Adão lhe entregaram o sangue, e ele o espargiu sobre o altar em redor. 151 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 13 Também lhe entregaram o holocausto, pedaço por pedaço, e a cabeça, e ele os queimou sobre o altar. 14 Lhe lavou a fressura e as pedras, e as queimou sobre o holocausto no altar. 15 Então apresentou a oferta do povo tomando o bode que era a oferta pelo pecado do povo, imolou-o e o ofereceu pelo pecado, como fizera com o primeiro. 16 Apresentou também o holocausto, e o ofereceu segundo a ordenança. 17 Lhe apresentou a oferta de cereais tomando dela um punhado, queimou-o sobre o altar, além do holocausto da manhã. 18 Imolou também o boi e o carneiro em sacrifício de oferta pacífica pelo povo, e os filhos de Adão entregaram-lhe o sangue, que ele espargiu sobre o altar em redor. 19 Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. 20 Lhe pusera a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. 21 Mas os peitos e a coxa direita, ofereceu-os Adão por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. 22 Depois Adão, levantando as mãos para o povo, o abençoou e desceu, tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. 23 Moisés e Adão entraram na tenda da revelação, depois saíram, e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. 24 Pois saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilara e prostrara-se sobre os seus rostos. Levítico 10 Unhora, Nadab, e Abiú, filhos de Adão, tomaram cada um o seu incensário pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. 2 Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. 3 Disse Moisés a Adão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Adão guardou silêncio. 4 E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Adão, e disse-lhes, chegai-vos, levai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. 5 Chegaram-se, pois, e levaram-nos como estavam, nas próprias túnicas, para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. 6 Então disse Moisés a Adão, e a seus filhos Eleazar e Itamar, não descubrais as vossas cabeças, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. 152 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 7 E não saireis da porta da tenda da revelação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. 8 Falou também o Senhor a Adão, dizendo, 9 Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da revelação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, 10 Não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, 11 Mas também para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por intermédio de Moisés. 12 Também disse Moisés a Adão, e a Eleazar e Itamar, seus filhos que lhe ficaram, tomai a oferta de cereais que resta das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem levedura junto do altar, porquanto é coisa santíssima. 13 Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. 14 Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada, comê-los-eis em lugar limpo, tu, e teus filhos e tuas filhas contigo, porquanto são eles dados como tua porção, e como porção de teus filhos, dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos filhos de Israel. 15 Tragam a coxa da oferta alçada e o peito da oferta movida juntamente com as ofertas queimadas da gordura, para movê-los como oferta movida perante o Senhor. Isso te pertencerá como porção, a ti e a teus filhos contigo, para sempre, como o Senhor tem ordenado. 16 E Moisés buscou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado.
pelo que se indignou grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Adão ficaram, e lhes disse: Benefete porque não comestes a oferta pelo pecado em lugar santo, visto que é coisa santíssima, e o Senhor a deu a vós para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. 18 Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente a devias ter comido em lugar santo, como eu havia ordenado. 19 Então disse Adão a Moisés: Eis que hoje oferecerá a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas como essas me têm acontecido. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, porventura teria sido isso coisa agradável aos olhos do Senhor. 20 Ouvindo Moisés isto, pareceu-lhe razoável. Levítico 11:1 Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: Estes são os animais que podereis comer dentre todos os animais que há sobre a terra. 3 Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, o que comida, esse podereis comer. www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 4 Os seguintes: Contudo, não comereis, dentre os que comida e dentre os que têm a unha fendida, o camelo, porque comida mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. 5 O querogrilo, porque comida mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. 6 A lebre, porque comida mas não tem a unha fendida, essa vos será imunda. 7 O porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não comida, esse vos será imundo. 8 Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, esses vos serão imundos. 9 Estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas, todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esse podereis comer. 10 Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas, e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. 11 Tê-los-eis em abominação, da sua carne não comereis, e abominareis os seus cadáveres. 12 Tudo o que não tem barbatanas nem escamas, nas águas, será para vós abominável. 13 Dentre as aves, a estas abominareis, não se comerão, serão abomináveis. A águia, o quebrantoso, o chofrango. 14 O açor, o falcão segundo a sua espécie. 15 Todo corvo segundo a sua espécie. 16 O avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie. 17 O bufo, o corvo marinho, a coruja. 18 O porfidião, o pelicano, o abutre. 19 A cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. 20 Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, serão para vós uma abominação. 21 Contudo, estes aqui podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, os que têm pedras sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. 22 Isto é, deles podereis comer os seguintes: o gafanhoto segundo a sua espécie, o solhão segundo a sua espécie, o argol segundo a sua espécie e o agabe segundo a sua espécie. 23 Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés, serão para vós uma abominação. 24 Também poderes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres, será imundo até a tarde. 25 E quem levar qualquer parte dos seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. 26 Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não as divide em duas, e que não comida, será para vós imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. 154 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada. 27 Todos os plantígrados dentre os quadrúpedes, esses vos serão imundos. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. 28 E o que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles serão para vós imundos. 29 Estes também vos serão por imundos entre os animais que se arrastam sobre a terra: a doninha, o rato, o crocodilo da terra segundo a sua espécie. 30 O musaranho, o crocodilo da água, a lagartixa, o lagarto e a toupeira. 31 Esses vos serão imundos dentre todos os animais rasteiros. Qualquer que os tocar, depois de mortos, será imundo até a tarde. 32 E tudo aquilo sobre o que cair do cadáver de qualquer deles será imundo, seja vaso de madeira, ou vestidura, ou pele, ou saco, seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água, e será imundo até a tarde, então será limpo. 33 E quanto a todo vaso de barro dentro do qual cair algum deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. 34 Todo alimento depositado nele, que se pode comer,
sobre o qual vier água, será imundo, e toda bebida que se pode beber, sendo depositada em qualquer destes vasos será imunda. 35 E tudo aquilo sobre o que cair, alguma parte dos cadáveres deles será imundo, seja forno, seja fogão, será quebrado, imundos são, portanto para vós serão imundos. 36 Contudo, uma fonte ou cisterna, em que há depósito de água, será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. 37 Se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se houver de semear, esta será limpa. 38 Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, então ela será para vós imunda. 39 E se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. 40 E quem comer do cadáver dele lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Igualmente quem levar o cadáver dele lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. 41 Também todo animal rasteiro que se move sobre a terra será abominação, não se comerá. 42 Tudo o que anda sobre o ventre, tudo o que anda sobre 4 pés, e tudo o que tem muitos pés, enfim todos os animais rasteiros que se movem sobre a terra, desses não comereis, porquanto são abomináveis. 43 Não vos tomareis abomináveis por nenhum animal rasteiro, nem neles vos contaminareis, para não vos tornardes imundos por eles. 44 Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos, e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra. 155 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 45 Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus, sereis pois santos, porque eu sou santo. 46 Esta é a lei sobre os animais e as aves, e sobre toda criatura vivente que se move nas águas e toda criatura que se arrasta sobre a terra. 47 Para fazer separação entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico 12:1 Disse mais o Senhor a Moisés: 2 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da impureza da sua enfermidade, será imunda. 13 No dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. 4 Depois permanecerá ela 33 dias no sangue da sua purificação, em nenhuma coisa sagrada tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. 5 Mas, se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas, como na sua impureza, depois permanecerá 66 dias no sangue da sua purificação. 6 Quando forem cumpridos os dias da sua purificação, seja por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano para holocausto, e um pombinho ou uma rola para oferta pelo pecado, à porta da tenda da sacerdote, 7 O qual oferecerá perante o Senhor, e fará expiação por ela, então ela será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que dará à luz menino ou menina. 8 Mas, se as suas posses não bastarem para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ela, e ela será limpa. Levítico 13:1 Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: 2 Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. 13 O sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo da praga se tiver tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra, o sacerdote, verificando isto, o declarará imundo. 4 Mas, se a mancha lustrosa na sua pele for branca, e não parecer mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote encerrará por 7 dias aquele que tem a praga. 5 Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se a praga, na sua opinião, tiver parado e não se tiver estendido na pele, o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. 6 Ao 7º dia o sacerdote o examinará outra vez. Se a praga tiver escurecido, não se tendo estendido na pele, o sacerdote o declarará limpo, é uma pústula. O homem lavará as suas vestes, e será limpo. 156 www.livroesotérico.com.br Bíblia Sagrada 7 Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, mostrar-se-á de novo ao sacerdote. 8 O qual o examinará.
Se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra. 9. Quando no homem houver praga de lepra, será ele levado ao sacerdote, pelo qual o examinará. Se houver na pele inchação branca que tenha tornado branco o pelo, e houver carne viva na inchação, 11. Lepra inveterada é na sua pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. 12. Se a lepra se espalhar muito na pele, e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, 13. Este o examinará. Se a lepra tiver coberto a carne toda, declarará limpo o que tem a praga, ela toda se tornou branca, o homem é limpo. 14. Mas no dia em que nele aparecer carne viva será imundo. 15. Examinará, pois, o sacerdote a carne viva, e declarará o homem imundo. A carne viva é imunda, é lepra. 16. Ou, se a carne viva mudar, e ficar de novo branca, ele virá ao sacerdote. 17. Este o examinará. Se a praga se tiver tornado branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, limpo está. 18. Quando também a carne tiver na sua pele alguma úlcera, se esta sarar. 19. E em seu lugar vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. 20. E este a examinará. Se ela parecer mais profunda que a pele, e o pelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará imundo o homem. É praga de lepra, que brotou na úlcera. 21. Se, porém, o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco e não estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. 22. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga. 23. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é a cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois, o declarará limpo. 24. Ou, quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, tirando a vermelho ou branco. 25. O sacerdote a examinará, e se o pelo da mancha lustrosa se tiver tornado branco, e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra, brotou na queimadura. Portanto o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. 26. Mas se o sacerdote a examinar, e a mancha lustrosa não houver pelo branco, nem estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote o encerrará por 7 dias. 27. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se ela se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. 157. www.livroesoterico.com.br Bíblia Sagrada. 28. Mas se a mancha lustrosa tiver parado no seu lugar, não se estendendo na pele, e tiver escurecido, é a inchação da queimadura, portanto o sacerdote o declarará limpo, porque é a cicatriz da queimadura. 29. E quando homem ou mulher tiver praga na cabeça ou na barba, 30. O sacerdote examinará a praga, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote o declarará imundo. É lepra da cabeça ou da barba. 31. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, e ela não parecer mais profunda que a pele, e nela não houver pelo preto, o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga da tinha. 32. Ao 7º dia o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais profunda que a pele. 33. O homem se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote encerrará por mais 7 dias o que tem a tinha. 34. Ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará as suas vestes, e será limpo. 35. Mas se, depois da sua purificação, a tinha estender na pele. 36. O sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, o homem está imundo. 37. Mas se a tinha, a seu ver, tiver parado, e nela tiver crescido pelo preto, a tinha terá sarado, limpo está o homem, portanto o sacerdote o declarará limpo. 38. Quando homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas lustrosas brancas. 39. O sacerdote as examinará. Se essas manchas lustrosas forem brancas tirando a escudo, é impingem que brotou na pele, o homem é limpo. 40. Quando a cabeça do homem se pelar, ele é calvo, contudo é limpo.